Então, eu convido todas vocês que estão presentes aqui hoje, num sábado à tarde, né, que deixaram muitas coisas de lado para estar aqui. Para a gente abrir esse encontro de hoje, eu convido vocês a relaxarem o corpo de vocês. Encontre uma postura onde você esteja aí na tua casa, sentada, e solta o teu corpo, fecha os seus olhos e se conecta com o teu corpo dos pés à cabeça. O teu corpo é sagrado, é a tua casa. É a casa sagrada onde a tua essência usa essa casa para se manifestar. Então se conecta com toda parte, cada molécula, cada célula. Só coloque essa intenção, não precisa deixar complicado, é simples. Coloca uma intenção verdadeira do fundo do seu coração de estar presente nessa casa, nesse corpo incrível, lindo, maravilhoso, perfeito. Dos pés aos fios de cabelo, sinta a sua presença se expandindo por todo o seu corpo a cada respiração. E simplesmente se conecte com a gratidão do teu coração. E permita que essa gratidão transborde por todo o teu corpo, inundando o teu corpo de luz. E transborde para além dele, elevando a frequência de vibração dos seus átomos, elevando a frequência de vibração do seu campo, de tudo aquilo que você é. E aqui eu convido vocês a baixarem todas as barreiras, baixa todas as expectativas, baixa todas as projeções, todos os julgamentos do que é certo, do que é errado, do que funciona, do que não funciona, do que é mentira e do que é verdade. Baixe as barreiras, baixe, 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 baixe. E imagine que no centro do teu coração se abre uma porta. E a partir de agora, coloque essa intenção de estar aberta para receber. E pegar para você aquilo que é uma verdade para você, que funciona para você, que condiz com a tua realidade. Então se permita vir para esse espaço de receber. 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 Respira profundo. Ótimo, muito bem. Pode ir abrindo seus olhos. E vamos começar, né, a nossa conversa de hoje. Bom, então, essa ideia de estarmos aqui hoje nasceu aí de um... Na verdade, eu e a Cris, a gente já se conhece. Eu estava tentando resgatar aqui da minha cachola, acho que foi 2016, né, no dia da família da escola, quando o mundo quântico, né, amiga? O mundo quântico nos chamou, nos atraiu. Eu olhei para ela e ela olhou para mim. E aí nós começamos a conversar sobre física quântica, energia e essas coisas todas. E aí a gente começou a descobrir que a gente tinha muita coisa em comum, né? Apesar dela ter escolhas que levavam ela para um outro caminho empreendedor, digamos assim, e eu outro, mas no fundo, se você parar para perceber, as histórias são muito semelhantes, né? E eu achei aquilo muito incrível. E naquela época, eu carregava muitos programas, muitas crenças, né, amiga? E eu vi nela uma inspiração. E eu digo, posso dizer com todas as letras, com toda a força do meu coração, o quanto ela foi, com certeza vai continuar sendo fundamental nessa minha jornada, e o quanto ela viu coisas que já estavam em mim que eu mesma nem sequer imaginava, não conseguia ver, né? O quanto ela me mostrou o meu próprio poder, a minha própria capacidade. Então, a ideia desse encontro é que a gente possa dividir com vocês, entregar para vocês insights, entregar para vocês a nossa jornada, para que vocês possam, de alguma maneira, se a história de vocês reverberar com tudo isso, possam se nutrir disso e falar, poxa, é possível. Por mais difícil que eu esteja vivenciando aqui, né, uma trajetória, uma dificuldade financeira no meu relacionamento, não importa que dificuldade seja essa, existe uma saída, existe uma solução. Tem como a gente superar isso com leveza, não precisa ser pesado. E essa é a grande sacada, porque às vezes a gente acha que tudo tem que ser muito difícil, muito complicado, e tem que colocar muita energia para a gente sair daquele lugar.
E o segredo é a leveza, porque quando a gente está na leveza, as coisas simplesmente acontecem, né, Suelen? Não é verdade? Então, eu vou falar rapidamente de mim aqui, antes de trazer a convidada especial e abrir para ela falar. Existem alguns insights que eu gostaria de contribuir com vocês, e um deles, que eu acho que é fundamental aqui nessa minha jornada, nessa minha caminhada pela Terra, é que desde pequenininha eu sempre, absolutamente sempre me peguei, sempre me lembro de que eu queria muito ajudar pessoas, né? Desde pequenininha, eu cheguei com 12 anos a falar para minha mãe, mãe, quando eu crescer, eu quero ajudar muitas pessoas. Eu quero fazer alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas para elas não sofrerem mais. Ó, veja, desde criança e com 12 anos eu coloquei isso como meta para mim. Só que lá na minha infância, eu cresci, me desenvolvi, me eduquei dentro de uma família de estrutura muito rígida, onde eles confundiam disciplina com rigidez. E eu trouxe para mim essa noção de rigidez, de disciplina ser uma coisa muito difícil, de ser uma coisa muito pesada. Eu lembro dias em que meus pais estavam ali desesperados porque não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha dinheiro para comprar as coisas, e eu escutava que como era difícil conseguir dinheiro, que como as coisas estavam difíceis, que como é trabalhoso, que tinha um monte de conta para pagar e o dinheiro para pagar as contas não vinham, né? Quando a minha irmã nasceu, a gente tem 3 anos de diferença, eu senti muito ciúme. Eu fui uma criança assim de muito ciúme mesmo. E o que aconteceu? Para chamar atenção, eu voltei, eu dei uma regredida. Eu quis mamar de novo na minha mãe, eu comecei a fazer xixi na cama, sabe? Muitas coisas assim, eu andei para trás. E com esses requisitos todos que eu fazia para chamar atenção, o que aconteceu? Aconteceu que eu fazendo xixi na cama, eu comecei a gerar certas inseguranças, porque eu não tinha a atenção que eu estava querendo, né? Ei, olha para mim, presta atenção em mim, eu também preciso de vocês olhando para mim. E a gente que é mãe, eu não sei se todas aqui são mães, a gente sabe, ainda mais quando tem mais de um filho, né? Hoje eu sei disso, na época eu não tinha essa consciência. A gente, né, tem que ter aquele jogo de cintura, porque a gente dá atenção para um, dá atenção para outro, com aquele cuidado para a gente não ficar dando atenção só para um. E isso aconteceu comigo. Eu me senti assim. Não é que os meus pais não deram atenção para mim, é como eu estava interpretando aquele mundo. E eu tinha muito medo do meu pai. O meu pai era aquela figura que, quando chegava em casa, só de eu saber que ele estava chegando, eu já tremia na base. E eu continuei fazendo xixi na cama por muito tempo depois, anos mesmo, porque eu tinha medo. Além de eu querer chamar atenção, eu tinha medo, muito medo do meu pai, a figura do meu pai. Ele tinha uma cara fechada na época. A voz dele, quando ele falava, assim, meu corpo inteiro se arrepiava. E tudo que eu carregava dentro de mim era: papai, fala que me ama. Eu quero me sentir amada por você. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a minha vida inteira eu percebi que eu fiz escolhas só para que meu pai olhasse para mim e dissesse: eu amo você. Entende? Então, nessa época, eu queria chamar a atenção dele e eu queria muito que ele dissesse: filha, eu amo você do jeito que você é, né? Aconteceram inúmeras histórias que não cabe aqui, infelizmente, no nosso tempo para dizer, mas ele ficava muito nervoso, ele ficava bravo porque quando eu acordava molhada na cama, ele ficava muito bravo. Ele falava que se eu acordasse molhada, eu ia apanhar de cinta, ou que eu ia passar vergonha, e eu cheguei a passar várias vergonhas. Enfim, tudo aquilo eu fui me sentindo assim, puxa, me diminuindo mesmo. Eu não sou boa o suficiente para o meu pai. Eu não sou boa o suficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ser boa o suficiente para que ele olhe para mim, para que ele me ame. Quando eu tinha 18 anos, eu saí de casa nessa busca. Só que eu não sabia que eu estava buscando isso. Foi tudo inconsciente. A gente começa ao longo da nossa vida e desde lá da nossa infância a fazer contratos, a criar padrões e crenças para a gente ir rodando ao longo da nossa vida. Quando eu saí de casa com 18 anos, eu saí com a seguinte proposta: eu vou provar para os meus pais e principalmente para o meu pai, porque com 18 anos eu ainda não tinha escutado "eu te amo" do meu pai. E isso não quer dizer que ele não me amava. Isso quer dizer que eu não conseguia perceber e receber a maneira como ele me amava. É diferente, é a minha interpretação. Então eu saí com essa convicção: eu vou provar que eu sou boa, eu vou provar que eu sou forte, que eu aguento qualquer coisa para ele ver o meu valor. Porque a minha autoestima era baixa, eu acreditava que eu não era capaz, que eu não era boa o suficiente para o amor do papai. Entendem? Começa a entender isso, essa ligação, esse fio dessa história?
E eu não vou entrar em muitos detalhes, senão não dá tempo. E aí eu comecei a viver a minha vida depois que eu saí de casa, fui para Curitiba, comecei a trabalhar, me casei, vim para Ponta Grossa, agora hoje estou em Castro, sempre criando situações onde eu me coloco desafios grandiosos para eu superar, para falar assim: ó, oh, papai, eu consigo, eu dou conta, eu sou boa o suficiente. Entendem? Eu comecei a rodar esse programa onde eu tinha que mostrar o meu valor. E mais que isso, dinheiro não era importante, dinheiro era só para pagar conta. E isso eu aprendi com os meus pais, né? Que dinheiro, a gente está aqui e o que importa é só a espiritualidade. Dinheiro não é importante. E eu comecei a rodar tudo isso ao ponto de eu começar a entrar em algumas situações de escassez, de necessidades, que eu não precisaria estar passando por tudo isso, porque eu acreditava que dinheiro não era importante, que dinheiro é sujo, que dinheiro não vale nada, que é só para pagar as contas. Então, o que acontecia? O mês que eu criava um pouquinho além daquele pagar as contas, eu criava situações de multa de carro que bate, de chuveiro que queima, para poder escoar aquele dinheiro que eu criei a mais, porque eu acreditava que dinheiro era só para pagar as contas e não podia sobrar, entendem? Bom, e aí eu comecei essa jornada, né, de começar a criar essas situações para provar a minha força e o meu valor. E como eu tinha relações muito intensas com meu pai a serem resolvidas, eu comecei a somatizar no meu ovário, né, esse mecanismo que a gente se relaciona com o sagrado masculino, né, a figura do pai ou do nosso marido. Eu comecei a somatizar o ovário micropolicístico e nisso eu comecei a engordar muito. Tomei remédios e depois entrei numa depressão profunda e eu comi muito. Eu comi para tapar o buraco da carência. Essa é a grande verdade. Nada, absolutamente nada, resolvia essa questão para mim, né? Quando eu cheguei no pico, eu cheguei a pesar 145 quilos, gente, sem brincadeira, tá? Quando eu cheguei nesse peso e eu via que as pessoas tiravam sarro, eu comecei a me sentir excluída, é como eu me sentia, entende? Porque se eu tivesse bem resolvida comigo, as pessoas podiam fazer o que quisessem, eu estaria tranquila ali, mas eu não estava tranquila comigo mesma. E aí eu comecei a tentar emagrecer, tomei remédio, fiz tudo que estava no meu poder naquela época, não se tinha essas coisas que tem hoje. Terapia, yoga, essa facilidade que a gente tem hoje, não se tinha naquela época. E ó, que eu passei por tudo isso muito nova e não resolvia. Como nada resolvia a minha questão, meu problema, né? Eu entrei numa depressão muito profunda, eu entrei naquele patamar onde eu não queria mais existir. Eu realmente decidi que eu não queria mais viver. Quando eu decidi isso, eu conheci um médico e esse médico ele propôs a gente fazer uma cirurgia de redução de estômago. Eu topei, né? E essa cirurgia, ela me trouxe todas as complicações que o médico disse assim: você pode passar por isso de consequências. Mas só 0,1% das pessoas passam. Eu fui o 0,1% das pessoas que passaram. Eu quase morri na mesa de cirurgia, eu quase morri 5 dias depois, eu tive trombose, eu tive embolia, eu tive infecção hospitalar, eu tive tudo que vocês possam imaginar de pepino. E eu quase morri por causa dessa situação que eu passei. Bom, resumindo a história, eu já estava entregue, eu estava criando essa situação porque eu já tinha falado que eu não queria mais viver, né? Mas no fundo, existia uma força dentro de mim que disse: não, peraí, lembra lá que você disse que você queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, né? Então, vamos lá, não desiste. Essa voz dentro de mim me trouxe essa força, essa conexão com algo além de mim me trouxe essa força. Então, eu comecei a superar tudo isso e eu comecei a trilhar, procurar e começaram a aparecer pessoas, cursos, ferramentas, onde eu comecei a me iniciar nesse caminho das terapias. Só que como eu sou uma buscadora e uma curiosa, eu sempre ia fazer o curso. Recebi a técnica do Reiki, fui fazer o curso do Reiki. Me aprofundei no Reiki, cheguei no máximo, fui para o mestrado. Ok, hoje eu sou mestre. Então, assim, eu sempre fui mergulhando, mergulhando, mergulhando profundo. Tem mais de 11 anos que eu estou nessa jornada de me estudar, estudar, aplicar em mim, aplicar na minha vida e contribuir, né? E desde que eu comecei isso, a minha vida começou a melhorar muito e muito e muito e muito. Só que quando eu conheci a crise em 2016, de 2016 para cá, eu digo para vocês que foi um salto quântico muito grande, muito grande. Principalmente 2018, quando eu realmente me deparei com ferramentas que me mostraram, Sara, tudo é só uma questão de um reflexo daquilo que você está carregando dentro de você. E que se você limpar dentro, e que nós somos um organismo programável,
né? A gente pode desprogramar, apagar e reprogramar tudo de novo. A gente é isso. Você pode mudar tudo que você está criando à tua volta. Então, em 2018, eu tive uma das grandes viradas de chave. Só que eu ainda trabalhava muito para receber, para pagar contas. E eu comecei a deixar outras coisas de lado que eram muito importantes para mim. A primeira coisa que eu deixei de lado foi eu mesma, né? Quando os meus filhos nasceram, bateu em mim um grande desespero, que aí me volta lá à infância. Eu não vou ser capaz, eu não sou boa o suficiente. Lembra lá do amor do papai? Então, eu não vou ser capaz de nutrir, manter tudo isso e dar tudo o que eles precisam, porque eu lembrava dos meus pais falando, como se eu e minha irmã fôssemos assim um peso em alguns momentos, né? O quanto isso é difícil. E o quanto isso é difícil, eu comecei a perceber que eu estava reproduzindo no meu dia a dia, com meu marido e com os meus filhos. Então, o que que eu fiz? Eu passei em 2 concursos, consegui emprego numa escola particular, trabalhava de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, 3 turnos, finais de semana em casa corrigindo prova. Nossa, a gente dá um negócio só de lembrar. Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para os meus filhos e nem para esse mundo que eu gosto de mergulhar e aplicar em mim e estudar, que é o autoconhecimento e a cura. Até que 2019 a gente começou com alguma situação que foi a última virada de chave mais recente que eu tive com o meu filho mais novo, onde ele começou a ter muitos problemas. A Cris acompanhou essa questão comigo na escola. E as professoras começaram a dizer que ele tinha transtorno disso, transtorno daquilo, que ele era preguiçoso, que ele não gostava de estudar, que ele tinha muitos problemas, que tinha que ver esse menino, tem uma coisa errada com ele. E aquilo me machucou muito. Até que quando veio a pandemia, que foi assim algo que mudou minha vida completamente para melhor, né? Eu não posso reclamar da pandemia. Quando veio a pandemia, eu realmente tive que parar e aí eu pude olhar. Eu pude olhar para enxergar o que eu não estava enxergando. E eu não estava enxergando que o problema do Lucas era um só, que não foi visto. Ele não enxerga direito. Ele tem 4 graus de astigmatismo e ninguém percebeu. Eu não percebi, eu não estava presente. A escola não percebeu. Ele ficava o dia inteiro, por 6 anos nessa escola, e a escola não percebeu que ele não enxergava. E aí começou-se todo um processo onde eu, primeiro, entrei na culpa. Eu comecei a me culpar pelo fato de eu não estar presente com os meus filhos e de não ter percebido tudo isso. E quando eu entrei na culpa, eu percebi, eu senti, minha frequência baixou. E eu comecei a criar umas situações muito esquisitas. Mas como eu tinha consciência, como eu tinha ferramentas, o que que eu fiz? Comecei a usar as ferramentas, as técnicas, os passos que eu tenho para subir, mudar essa frequência. E aí as coisas foram mudando de patamar, de frequência e de manifestação. Até que eu tomei a minha decisão final. Eu escolho sair de todos esses trabalhos e eu escolho ir para o meu caminho. E aqui foi a grande sacada, porque nesse momento eu tive a certeza de qual era o meu caminho. Nesse momento eu percebi o quanto vale a presença, que dinheiro nenhum pode pagar e que já é a energia do próprio dinheiro. A tua presença já é o dinheiro. E que o dinheiro ele vai vir se você estiver presente. Se você for você, ele vem. É uma consequência de você. E quando eu tive essa sacada, quando eu tomei a decisão e fui para a ação de apenas ir em direção daquilo que eu sou, daquilo que eu sonho, tudo começou a fluir com mais leveza. E a Cris foi essa pessoa que me apresentou essa primeira ferramenta que eu tive essa grande sacada de, né, virada de chave. E eu lembro que ela insistiu comigo e eu estava muito resistente. A gente o tempo inteiro está nesse estado reativo, né? Mas até que eu falei, bom, mas se é a Cris que está falando, por isso que eu achei legal, se é a Cris que está falando, eu vou dar um voto, eu vou lá e vou ver, né? Então, rapidamente, para a gente não se estender muito mais, só para a gente entender depois lá na nossa explanação e fazer os ganchos, seria basicamente isso. Então, hoje eu caminho em direção aos meus sonhos de maneira leve, com mais presença, em casa, com os meus filhos. E, gente, para mim, acordar todos os dias é uma alegria. Antes eu acordava, ai, mais um dia desse trabalho, não aguento mais, eu já estava entrando na reclamação. Hoje não. Ai, o que que eu vou fazer de hoje no meu dia, de incrível, de diferente, de divertido? Entende? Mudou a energia, é outra energia. Bom, então agora eu vou chamar a Cris, senão eu não paro de falar. Com vocês, a linda Mega Power. Cris, se apresente pra gente, conte um pouquinho de você. Oi, meus amores, tudo bem? Quase eu não conheço ninguém que está aqui, eu estou pelo celular, não estou conseguindo
ver todo mundo, é muito pequenininho pelo celular. Então, eu sou a Cristiane, vou contar bem rapidamente, não vou me estender, né? Porque senão a gente não dá conta de falar tudo que nós temos que falar, Sara. Então, eu sou enfermeira de formação, eu trabalhei durante 14 anos na rede pública aqui em Castro, e eu sempre corri muito, muito, sempre aquela pessoa extremamente que corria, sabe? Sempre estava na correria, e eu sempre achei muito bonito isso, achava que isso era mostrar trabalho, porque quando eu era criança, eu via minha mãe fazendo isso, então, obviamente, eu estava repetindo o mesmo padrão da minha mãe. Só que eu estava infeliz com essa situação. Eu tive assim essa consciência de ver que isso não estava me deixando feliz, porque eu estava com dois filhos pequenos em casa e isso me deixava muito triste de ter que deixar essas crianças, né? Eu lembro que minha mãe trabalhava fora a vida inteira e a gente sempre ficou com vô, com vó, com tio, com tia, com empregada. A gente nunca teve a mãe em casa. E eu acho que isso estava repetindo o mesmo padrão. Quando nasceu meu segundo filho, que hoje ele está com quase 10 anos, o Francisco, eu acordei para a vida, assim. Eu falo que o Francisco ele veio na minha vida para me mostrar coisas que eu não enxergava. Por isso que a gente tem que olhar bem para os filhos da gente, que eles sempre vêm ensinar alguma coisa para nós. E o Francisco veio me mostrar que ele precisava de mãe e pai em casa, mais presente, né? Porque ele era impossível, gente. Ele era uma criança impossível. Ninguém conseguia com ele, só eu mesmo que tinha paciência, sabe? Meu marido não tinha paciência de ficar com ele em casa sozinho. Meu marido batia nele quando ele era pequenininho, que ele era impossível. E isso daí fez eu enxergar, falei assim, não, essa criança precisa de mim. Assim como o Pedro precisou de mim e eu vivi no pilotão automático e não percebi, o Francisco precisa. Só que quando eu falava com as pessoas assim, ai, mas eu quero ter mais tempo com meus filhos, eu quero ficar mais tempo em casa para cuidar deles, para dar mais atenção. As pessoas falavam assim: não, mas isso aí é como todo mundo passou por isso, inclusive eu passei por essa situação, né, de não ter mãe presente em casa porque tinha que trabalhar, né? Então, como eu estava, foi um momento bem difícil assim da minha vida, e bem nesse momento difícil que a gente tem que estar bem esperta, apareceu uma oportunidade de eu empreender na área da beleza. E claro, se eu tivesse vivendo naquele pilotão automático, eu ia pensar assim: mais um compromisso para mim, eu não tenho tempo para nada, estou me matando já de trabalhar, correndo que nem uma louca, tentando superar a minha ausência com as crianças, né? Como é que eu vou assumir mais um compromisso? Não estava mais no piloto automático. E eu olhei para essa situação que apareceu, essa oportunidade que apareceu, eu olhei como uma luz no fim do meu túnel. Eu falei assim: olha, quem sabe se essa é a minha oportunidade de eu fazer uma transição de carreira, ficar mais tempo em casa, porque eu sabia que na minha profissão eu não ia mais subir, não tinha mais ganhos a mais, que concurso público é isso, você chega no patamar, você não tem mais o que fazer. E também sabia que o sistema não ia mudar porque eu estava insatisfeita, né? Quando eu entendi que o sistema não vai mudar porque você não está feliz, quem é que tem que mudar? Eu, né? E com isso eu fiz as minhas mudanças, comecei a fazer os momentos e eu pensei assim: eu não preciso escolher a prefeitura e o meu empreendimento. Eu não preciso escolher ou um ou outro, eu posso escolher um e outro, né? Eu posso ficar com os dois. Até mesmo porque quando você é concursada, você tem uma falsa segurança ali, né? Essa segurança que te deixa enjaulado, em caixotinhas, assim, onde você não consegue fazer muita coisa, fica meio presa, mas é uma segurança financeira que naquele momento não tinha eu simplesmente chutar o pau da barraca, seria muita irresponsabilidade da minha parte chutar o pau da barraca. Então foi nesse momento bem difícil, desafiador, que eu tomei a decisão de fazer esse movimento na minha vida. Né? E o que acontecia? Todo mundo, qual que é o sonho de todo mundo? Trabalhar menos e ganhar mais. E não era isso que acontecia. Eu trabalhava muito naquela época, porque daí, além do meu trabalho da prefeitura, as duas crianças pequenas e o meu outro trabalho, meu empreendimento, né? Quem não sabe, eu sou da Mary Kay, então, né? Talvez vocês não sejam que empreendimento é esse que eu faço, né? Então, eu empreendo na área da beleza. Então, eu pensei assim: o que eu vou fazer? Né? Eu vou começar a administrar meu tempo melhor
para eu conseguir dar conta de tudo. Então, naquela época, eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje para conseguir fazer isso de uma forma organizada, de uma forma mais tranquila, sem tanta loucurada, sem tanta correria, né? Tanto que eu paro e olho para trás, até a forma de eu falar mudou. Hoje eu falo de uma forma passiva, mais calma, mas antes eu falava extremamente acelerado, não respirava para conversar, eu falava, parecia que eu estava. Por quê? Porque eu estava naquele piloto automático de falar correndo, de fazer tudo correndo, de comer correndo. Ou, até hoje eu vejo o Francisco, vai fazer 10 anos, ele tem esse reflexo meu ainda, ele come voando. E eu falo, filho, coma devagar, vamos degustar comida, vamos comer com consciência. Ele engole a comida, ele trouxe isso da minha gravidez. De tão louca que eu era, ligada no... As pessoas falavam, a Cristiane não é ligada no 220, ela é ligada no 410. Eu achava bonito isso, eu falava assim, isso é mostrar trabalho. E não tem nada a ver com mostrar trabalho, eu não vivia, era no pilotão automático, né? Então, depois que eu fui entendendo tudo isso e me abrindo, eu consegui tomar a decisão de deixar o concurso público e ficar apenas empreendendo na área da beleza, para eu poder ter essa liberdade de escolhas, de ficar mais tempo com os meus filhos. Hoje eu 100% em casa, né? Trabalho em casa. Então, a minha história é essa. Não sei se tem mais alguma coisa. Claro que a gente sempre quer mais. Hoje eu não tenho os resultados que eu quero ter ainda, mas o que eu entendo é que o sucesso é feito no caminho. É muito importante a gente entender que o caminhar do nosso sucesso, ele se faz com pequenos passos, né? Sem a loucurada, sem então, assim, eu não vivo mais naquela pancada de ter que fazer tudo correndo. Eu entendo que cada um tem o seu tempo e suas prioridades. Isso que eu entendo. E eu consigo falar não com mais facilidade a partir dessa clareza toda que eu tenho de onde eu quero chegar. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre essa clareza de se você sabe aonde que você quer chegar, se você sabe onde que você está. Por isso que a Sara me chamou, porque a gente consegue equilibrar essa questão do ter essa noção, essa visão do todo, essa visão do empreendedorismo que eu fui desenvolvendo no decorrer da minha caminhada, né? E que foi quando eu fui mostrando para a Sara tudo isso, né? Sara, você tem tudo isso dentro de você. E é só a gente aprender a usar isso a nosso favor. Né? Então, hoje ela é uma baita de uma empreendedora, né? Porque ela conseguiu acessar essas informações que já estavam dentro dela. E que eu só fui um canalzinho, assim como ela já foi muitas vezes um canalzinho e que me ajudou muito em vários processos da minha caminhada. Por isso que a gente se dá bem falando sobre esse assunto, né, amiga? É isso mesmo, amiga. E essa questão do sucesso, né? Às vezes a gente acha que tem que ter 1 milhão na conta para poder dizer que nós somos bem-sucedidas e ricas, e a gente esquece de reconhecer tudo que é a energia do dinheiro que a gente já tem, todo o dinheiro que a nossa conta já rodou, tudo que a gente já criou, né? E o quanto esse movimento que a gente fez também de decidir se alinhar com a nossa verdade, falar, não, esse aqui não contribui mais, não cria mais para mim, e vou fazer aqui agora. Essa força da gente realmente ir para essa ação, isso já é um grande sucesso. Hoje eu vejo isso, né? O quanto o sucesso realmente é a caminhada em si, a jornada, né? Então, eu vou compartilhar aqui para a gente poder acompanhar um materialzinho lindo, maravilhoso que eu preparei para nós, eu e a Cris juntas. É a leveza de ser quem você é, né? Que é o nome do nosso projeto aí de compartilhamento com mulheres. Olha que slogan lindo que a Cris trouxe para nós. Eu achei isso incrível, amiga. Cuide-se, ame-se, permita-se e transborde. Porque realmente, né? Aquilo que você é, tudo na tua vida começa em você. E tudo que acontece em torno de você é resultado do teu transbordamento. Então, se aquilo que você está vivendo, aquilo que você está criando não está legal, não olha para aquela questão, olha para você. O que está acontecendo aqui que está transbordando lá fora e está trazendo esse tipo de situação na nossa vida, né? Então, eu acho que essa palavra do transborde foi, ó, amiga, a grande sacada aqui, hein? Nós temos aqui também a nossa história, né, que a gente já contou, então sobre nós, aí depois se vocês quiserem, sentirem, acho que a maioria já nos segue, siga lá a gente no Instagram, fazer o merchan aqui agora, siga a gente no Instagram, siga a mim, siga a Cris, né, para a gente continuar conversando. E qual que é o nosso objetivo aqui com esse encontro? Vocês estão enxergando, amadas, a tela? Enxergam? Sim? Ok, graças, Patrícia, seja bem-vinda, boa tarde.
O nosso objetivo é que a gente possa conduzir, né, mostrar um caminho, mostrar a importância. Como é importante a gente se conhecer mais. Vou fechar a janela que o meu vizinho começou a bater martelo aqui, gente. Aí vocês aproveitam para ver que eu tô com um vestido bonito, tá? Ótimo, show de bola. Que a gente possa se conhecer mais. Conhecer mais, autoconhecimento, a gente acredita que é muito importante e é o primeiro passo. Porque se a gente não conhece, a gente não entende, a gente não percebe onde a gente está, tudo que está acontecendo dentro de nós, tudo que a gente acredita, sente, pensa, vivencia, dentro, interno, se a gente não tem esse conhecimento, como que a gente pode falar em clareza, que é o segundo aqui, né? A ideia é que a gente possa se conhecer sem julgar. Porque eu também, ao longo da minha história, eu fiquei muito tempo empacada no auto-julgamento, que eu era ruim, que eu não era boa o suficiente, onde já se viu uma pessoa que está começando a trilhar caminhos de cura e espiritualidade, pensar isso, fazer isso, então eu ficava me julgando, né? Hoje eu já estou muito mais tranquila em relação a isso. Quando eu começo a ir para os meus jogos mentais de auto-julgamento, eu já corto. Eu já entro com os passos, com as técnicas e saio disso rapidinho, porque eu sei que isso não cria para mim. Então, você se conhecer de maneira gentil, acolhendo você, não tem nada de errado em você ser como você é hoje. Não tem nada de errado você estar onde você está hoje. Mas se você está aqui hoje é porque você busca melhorar. Se você está aqui hoje, tem alguma coisa na tua vida que você quer mudar, que você quer transformar. Então, olha para isso e se acolha. Não se julgue, é o primeiro passo. Segundo, a partir disso, desse trabalho de você se conhecer... Oi? A clareza agora. Clareza, né? De vir para clareza. Ou seja, você está se conhecendo, a clareza é uma consequência, porque você começa a ver, mas não é isso que eu sou de verdade. Então, se não é isso, isso aqui não faz sentido. É isso que faz sentido para mim. Então, a clareza eu entendo aqui como uma consequência de você estar nesse trabalho intenso de você se autoconhecer. Diga lá, amiga. Isso. Quando a gente começa essa busca de se conhecer, a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava antes. É como se você tivesse um objeto na sua casa que fosse cheio de pó. E aí, quando você começa a se conhecer, você começa a ter clareza disso e você começa a ver aquele objeto, né? Então, e esse momento aqui que a gente vai falar para vocês é como que vocês vão encontrar essa clareza, porque muitas pessoas ficam correndo demais atrás de coisas que não é exatamente aquilo que quer, ou que não é exatamente correndo atrás daquilo que realmente você quer, que você quer para sua vida, que você quer que aconteça, que seja o seu resultado final. Então, aqui a gente vai falar muito sobre isso, sabe? Sobre ter essa clareza, como que vai desenvolver essa clareza. Porque aí caminha junto, né? Enquanto eu achava que eu precisava só do autoconhecimento, e a hora que a clareza aparecia, eu não sabia o que fazer com a clareza. Hoje, eu tenho uma visão geral, é como se eu fosse um clone da minha situação. Eu tenho uma visão geral do que eu preciso fazer. E aí, quando você tem essa visão geral, você consegue dizer não com maior facilidade para as coisas. Pode continuar. E depois que você está nesse trabalho, gente, isso é diário, né? Não adianta a gente achar que vai chegar aquele dia que acabou. A gente está aqui para se trabalhar. Existe aquela pergunta: como eu posso ser melhor? Todos os dias a gente pode ser melhor. Quando você chegar nessa clareza, aí você vai abrir as possibilidades. E a gente está aqui para dizer que existem infinitas possibilidades, existem inúmeras possibilidades para você. É só uma questão da gente começar esse passo engajado, de autocomprometimento, de ok, quem sou eu, o que, que não é eu, o que, que eu estou criando aqui que não faz mais sentido para mim, tá? E essa possibilidade, essas possibilidades, você começa a enxergar as possibilidades. É isso que muda na nossa vida, que a gente começa a ver de uma forma diferente. Aquilo que eu não enxergava como uma oportunidade, eu começo a enxergar. Aquilo que eu não via, eu começo a ver. Então, tudo isso tem a ver com aquele objeto cheio de pó que eu falei para vocês, que você começa a enxergar as coisas.
E o que que nos levou a ser como somos? Amadas, primeira coisa, no nosso berço, família. A gente é, muito do que nós somos é o que nós aprendemos com a nossa família. E um dos trabalhos de crenças que eu fiz em mim, eu descobri, tá? Que quando eu tinha 8 meses de idade, 8 meses, eu tava assim, já durinha, sentada no chão da sala. Isso eu descobri assim há 3 anos. E eu foi assim num desses trabalhos que a gente vai visitar as nossas crenças e os nossos programas limitantes. Eu me vi sentadinha ali olhando para o meu pai e meu pai fazia assim, ó, com uma cara bem brava, apontando o dedo para mim, apontando o dedo para mim, e eu peguei para mim, eu interpretei aquilo como se ele tivesse muito bravo comigo, muito triste, muito decepcionado e que era culpa minha. Veja, eu tinha 8 meses. Desde os 8 meses eu venho carregando, estava carregando, né? Porque agora eu já limpei, de que eu não sou boa para o papai, de que tudo que dá errado para o papai é culpa minha, de que as coisas quando não dão certo a culpa é minha, indo para esse espaço, sabe? De culpa, de vítima, de não ser boa o suficiente. E tudo isso desde que a gente está na barriga da nossa mamãe, desde que a nossa mamãe conversa com a gente, que o papai conversa com a gente, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vivencia e aprende, a gente vai reproduzir na nossa vida. Não tem como a gente escutar, aprender uma coisa e reproduzir outra. Então, por isso que a gente diz, nós somos programáveis desde o momento que a gente vem vivenciar uma existência na Terra, né? A escola, tudo que a gente aprendeu com os nossos Sabe, professores. Sara, Aham. com questão a pais rígidos, existe dentro do Enneagrama que mostra o perfil das pessoas que são perfeccionistas, foram criadas por pais muito rígidos. Então, o perfeccionismo, ele é algo que faz a pessoa sofrer demais, porque nada tá bom, tudo que os outros fazem não tá bom, e a pessoa fica presa no controle daquilo. A pessoa sofre demais. Eu sei porque eu tenho um marido que é extremamente perfeccionista, eu tento mostrar isso para ele o tempo inteiro. E ele foi criado por pai, por mãe, pai até não, mas por uma mãe muito rígida, com limpeza, com organização. Então, e ele veio trazer isso, eu fui totalmente ao contrário, eu não fui criada dessa forma. Eu tive outras crenças. Não estou desmerecendo, né? Dizendo, eu não fui, isso é dele. Mas é nítido isso. E ele traz isso para dentro da nossa família, para os nossos filhos. E eu, com essa consciência que eu tenho, eu consigo colocar um pozinho de amor nessa situação, mostrando que você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer com excelência as coisas, mas não tem problema se você não conseguir nesse dia, porque isso você vai construindo aos poucos. E você não precisa fazer isso pelos outros para mostrar para sua mãe ou para o seu pai. Eu falo para os meus filhos, não precisa mostrar para o seu pai e para sua mãe que você é bom nisso. A gente já sabe que você é bom nisso. Então, não sofram com isso, meninas. Quem tem esse perfil perfeccionista, sabe, é a pior coisa que tem, porque você acaba ficando presa no controle das coisas. E escola, né? A escola também é um ambiente, vejam bem, e depois que eu comecei a ter essa consciência de que o professor que está ali ensinando, ele está ali com a maior das boas intenções e por um salário também, claro, né? Para sobreviver, a gente precisa trabalhar. E ele traz crenças da família, da vida. Então, tem coisas que os professores falam que isso fica marcado para o resto da nossa vida, né? Eu lembro que eu tinha muita, muita dor na minha barriga quando eu ia para a escola. Eu tinha muito gases na minha barriga, eu tinha muita dor. E eu lembro que a professora falava assim para mim: isso é frescura, para com isso. Isso não é nada. E olha, quando que eu fui perceber isso? Quando eu tive o Francisco, por isso que eu falo que o Francisco veio para mostrar muita coisa na minha vida. Ele teve o mesmo problema que eu na escola, e quando a professora fala, ele pedia para a professora, posso ir no banheiro? Professora, tô com dor na minha barriga, e a professora falava assim para ele: vai sentar aqui, isso é manha. E aí, quando ele me contava a hora que eu chegava em casa, eu dizia assim: filho, você precisa falar para a professora, mãe, eu falei, mas ela disse que era manha. E eu fui falar com a professora na escola, para entender que história é essa de manha, né? Porque na cabeça dela, a manha é feita daquela criança que é criança que os pais fazem tudo o que querem,
né? Então, você entender que isso não é manha. E isso também me trouxe uma visão muito grande de estudar um pouco mais sobre o sistema tradicional escolar, sobre o que a escola faz com as crianças, para eu poder trabalhar esses traumas que eu trouxe para o meu filho, que ele carregou de mim e ele estava se repetindo, tá? Então é isso, sabe? E fora Gente, eu acho que se a gente fosse contar tudo, né, Cris, nossos insights, as nossas vivências, é tanta coisa. Nossa, eu tenho tanto para falar de escola, eu tenho tanto para falar de família. Eu acho que a gente ficaria aqui o resto do ano, né? Umas 2, 3 horas por dia. Mas a gente realmente, a gente fica reproduzindo de forma inconsciente, automática e mecânica, a gente passa para os nossos filhos e aí eles vêm mostrar para nós, né? E se a gente não está presente e consciente, a gente não enxerga. E na verdade, a gente tem que primeiro trabalhar em nós, mamães. A gente trabalha primeiro em nós. E o nosso trabalho em nós reverbera nos nossos filhos. Sociedade. Sociedade, gente, tudo que vocês possam, tudo que sobrou que eu não coloquei aqui. Então, quantas e quantas letras de músicas estão ensinando as nossas crianças e os nossos jovens, estão programando eles para quantas coisas, né? Mídias, novelas, enfim, jornais, propagandas, o quanto se tem aí de notícias, né? Drásticas, para deixar-nos na frequência mais baixa que tem, que é o medo, né? Para a gente não ir para o espaço de se empoderar daquilo que nós somos, para o espaço do amor e da manifestação, né? Por quê? Porque se a gente fica em frequências baixas, nós somos manipuláveis, e isso é importante para eles, né? Mas não é legal para nós, tá bom? A gente fica muito suscetível, muito influenciável, a gente não consegue se conectar com aquilo que nós somos, então a gente precisa subir essa frequência, tá? Acontece que... eu acho que tampou aqui, vocês não estão vendo, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui. Vamos lá. Não vou conseguir. Consigo, vou dar um zoom menor. Acontece que nós temos possibilidades. A gente tem o poder de escolha. Choice em inglês é escolha. Você pode escolher. E não precisa ser só ou verde ou só vermelho. Você não tem só duas possibilidades. Você tem infinitas possibilidades. E aqui eu paro e pergunto para vocês. Vamos fazer essa reflexão juntas. Vamos parar aqui agora. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Fecha seus olhos, volta lá a se conectar com o teu corpo, conecta com o teu corpo. Respira profundo, lembra lá do início, a conexão com o teu corpo. Isso, respira. Volta na intenção de estar presente no teu corpo. Essa história que você está vivendo, ela de verdade é a sua história. É 100% a tua história. Ou você está aí buscando vivenciar histórias para honrar o pai, a mãe, a escola, a sociedade, o marido? Essa história é tua? Verdade? Verdade? Tá leve essa história para você? Verdade? O que você mudaria nessa história? Se você não tivesse problema nenhum com dinheiro hoje, você tivesse lá os seus milhões na conta, você continuaria nessa história? Essa é a nossa reflexão. Então eu peço que vocês possam voltar, abrir os olhos e escrevam aqui no chat para nós, por gentileza. E aí, como que foi? É a sua história? Tá leve? Você mudaria alguma coisa se você não tivesse problemas com dinheiro, por exemplo? Porque, né, com dinheiro a gente pode fazer muitas escolhas também, mais fácil. Escreve no chat pra gente, contribui aqui com a gente, né? Compartilha com a gente essa questão da história de vocês. Deixa eu voltar aqui para os slides. Ok. Vamos ver. Amiga, tá leve aí tua história, amiga? Tá tudo bem, tá tudo sob controle. E as meninas? E as meninas E aqui? aí? Tá leve, meninas? Vamos ver, temos chat. Agora estou vivendo a minha história. Até a mudança de escola do meu menino foi uma ótima ideia, melhorou muito. Joia, Fabi? Sinto que estou caminhando para a minha história. Joia, Dani, legal. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mais alguém? Gostaria de contribuir aqui com o nosso chat? Enquanto vocês vão escrevendo, a gente vai seguindo aqui. Por que será? Por que será que a gente fala assim, olha, eu quero mudar minha vida, eu quero transformar a minha vida, eu quero, mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado. A gente fica procurando errado, né? Porque eu não consigo fazer com que aquilo aconteça.
Estou em um giro de 360 graus. A Dani está girando 360 graus. Ok, Dani. Nesse giro, aproveita para dançar e tomar banho de chuva. E divertir-se. A gente pode dizer em alguns momentos assim, poxa, eu escuto a Sara nas lives, eu escuto a Cris lá, e ela fala tanto de escolha. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser saudável, eu também escolho criar minha própria história, mas eu falo que eu escolho, eu digo que eu escolho com força, mas não acontece. O que será que está acontecendo que a gente, em alguns momentos ou muitos momentos, não consegue materializar nessa existência as nossas escolhas? Né? Essa é a grande sacada. Então, ó, se vocês têm caderno, papel, anotem, preste bastante atenção, que aqui tem um pulo do gato, tá? O pulo do gato é absolutamente tudo o que está em nós, nós somos uma biologia, uma fisiologia que está em constante movimento. Todas as nossas moléculas, células, neurônios, tudo se comunica. E quando essa comunicação acontece, gera impulsos elétricos. Gente, no nosso corpo passa corrente elétrica, tá? A batida no nosso coração gera uma corrente elétrica, gera um impulso eletromagnético. As conexões, as sinapses neurais geram. Toda corrente elétrica gera um campo magnético. Para resumir, para a gente não entrar muito na ciência da coisa, toda essa comunicação que acontece dentro de nós, a nossa biologia mesmo, eu estou falando do corpo, eu estou falando da batida do coração, eu estou falando dos neurônios conversando, tá? Isso vai gerar um campo ao nosso redor magnético. Esse campo a gente não consegue ver com esses olhos, mas a gente consegue perceber esse campo. Esse campo, ele é então uma energia eletromagnética que já é hoje comprovada cientificamente, e já temos equipamentos que são possíveis de tirar até foto. Existem as máquinas fotográficas Kirlian que já tiram foto do nosso campo, gente. Então, não, isso aqui não é mais história de boi para boi dormir, não. Isso é ciência, tá? Já é comprovado. Vocês podem pesquisar, a gente vai deixar aqui algumas referências também. Então, o que acontece? O nível dessa comunicação, a frequência em hertz dessa comunicação, a qualidade dessa comunicação e desse campo depende de muitas coisas. Que coisas são essas? Crenças, tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, todos os nossos traumas, todos os nossos dramas, todas as nossas emoções, os nossos hábitos, todos esses hábitos que a gente vem carregando, que a gente fala, segunda-feira eu começo, segunda eu mudo, né? Aí chega segunda, não, deixa para outra segunda, né? Tudo isso, as sinapses neurais, né? As nossas memórias, tudo isso gera e cria e está, essa informação está no nosso campo. Esse campo, então, ele fica vibrando numa determinada frequência, condizente com aquilo que eu sinto, penso, acredito e vivencio. Eu quero que vocês imaginem, então, que ao teu redor existe uma tela, um espelho, como vocês queiram imaginar, e que tudo isso que se passa dentro de você começa a ser passado nesse telão ao teu redor. Sabe o que são esses telões ao seu redor? São as situações, as pessoas, os acontecimentos que estão vindo para você, porque você está materializando, você está atraindo, você está criando a partir desse campo, dessa frequência que você está. Então, por exemplo, quando eu estava na frequência de ficar me culpando, porque eu não era boa o suficiente, porque as coisas não davam certo e etc. Eu só estava criando mais situações e mais situações para continuar nesse espaço de que, ai, tudo deu errado, porque eu sou culpada. Entende? Dinheiro. Eu tinha muitos programas, muitos mesmo, de que dinheiro não é importante, de que dinheiro não é necessário, de que dinheiro, enfim, não dá em árvore, não compra felicidade. Se você tiver dinheiro, você não vai para o céu. Eu tinha muitas crenças, gente, que tem que trabalhar muito para você conseguir dinheiro, que dinheiro é só para pagar contas. Então, o que acontecia comigo? Eu só criava situações para escassez. Ok, consegui pagar as contas, trabalhei muito para pagar as contas do mês e não sobrava. Né? Eu não me permitia vivenciar a alegria, o divertimento, as viagens, o lazer, né? Por quê? Porque essa informação estava no meu campo. O que acontece?
a mente cósmica, a energia, seja lá como você queira chamar, olha para o meu campo e fala assim: é isso que ela é. Então, é isso que ela está criando, é isso que será enviado para ela. E a gente tem essa autonomia, tudo somos nós que criamos. Quando eu entendi isso aqui, quando eu entendi esse desenho, eu entendi que eu criei meus pais. Eu entendi que eu criei a minha infância como foi. Eu entendi que eu sou 100% responsável por tudo que me acontece, por tudo que eu crio. Eu sou 100% responsável. E eu comecei a sair do espaço de vítima, de culpada, de carrasca de mim. Por quê? Porque eu entendi que naquela época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje de ver tudo isso. E o que que eu faço com tudo isso agora? Eu vou para esse espaço de responsabilidade e de autoconhecer, então, todas as crenças, memórias, traumas que ainda rodam em mim, que, ok, o meu caminho, o meu percurso está cada vez melhor. Eu já cheguei lá naquela meta final? Não, mas é um caminho, é uma jornada, a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá. E o que que eu estou fazendo? Processos para acelerar tudo isso. Então, esse é o primeiro passo. Então, onde é que a gente está hoje? Quais são os programas que a gente está rodando hoje, que está criando essa vida que a gente está vivendo hoje, que de repente não está sendo gentil com a gente? E não é a vida o culpado, não é. Sara, Oi, não, você quer deixa eu terminar que só eu preciso concluir. Aham. complementar com uma coisa bem legal. Não é Deus o culpado, não é teu marido o culpado. Tudo que te acontece é responsabilidade tua, é responsabilidade minha o que acontece. Então eu saí desse espaço de culpar o outro, de culpar a mim mesma e comecei a falar assim, bom, eu não vou mais perder tempo, porque eu comecei a perceber que, opa, tempo de vida é valioso, eu não vou mais ficar no mimimi. Eu vou usar o meu tempo para me trabalhar, para reconhecer e comecei a cavar mesmo. Então todos os dias eu tô ali cavando. E é engraçado, porque eu olho as coisas que vão acontecendo, as pessoas que vão chegando, e eu já pergunto: o que que tem de tão grandioso aqui? Qual é o presente que essa situação e pessoa está me trazendo para eu trabalhar em mim, né? Bom, vou deixar a amiga falar, senão não paro. Gente do céu. Assim, ó, uma coisa que me fez entender muito bem o meu comportamento, né? Por que que eu quero tanto uma coisa e não consigo realizar? É assim, ó, tudo que a gente pensa, eu sempre faço essa ordem, tudo que a gente pensa, a gente sente, logo a gente age dessa forma. E aí, o que que acontece? Quando as crenças que a gente foi criada, né, sobre dinheiro, elas limitam a gente de agir. Por quê? Porque a gente pensa de um jeito, logo a gente sente a vibração disso, e logo eu não vou agir de acordo com aquilo, porque se eu nem acredito que aquilo vai dar certo, por que que eu vou agir? Né? E aí, como que a gente faz para fazer essa história virar, né? Eu nunca esqueço um dia que eu falei assim para Sara e ela foi, eu falei assim, ó, a primeira coisa que você precisa fazer para provar, porque o marido dela, na época, ele chamava ela de louca, dela sair dos, porque ela que tinha essa ideia fascinada de pedir a conta dos concursos dela, né? Que fui eu que botei na cabeça dela, né, amiga? Eu falei, vai fazer sua missão, minha filha, vai fazer sua missão de vida. Só que para não, né? Como é que ela ia tirar dois concursos? Era o que mantinha a casa dela ali, um salário bom, né? De estado e prefeitura, né, amiga? E aí, então, eu falei assim, só comece a provar para o seu marido que o teu negócio dá dinheiro. E homem precisa ver dinheiro. Se ele ver o dinheiro, muda tudo. E aí eu dei um exemplo para ela que eu fiz isso. Quando eu queria muito sair do meu trabalho e meu marido também me segurava e falava, calma, veja bem, não sei o quê, eu peguei e provei para ele que eu era capaz de me manter. E eu falei para ela, guarde, faça um caixa, que isso é o fazer, tá? Da história toda. Faça um caixa e leve a sua família para um melhor resort que você acha que você consegue pagar. E ela fez isso. Eles ficaram, foi uma semana, né, ou 10 dias, eles ficaram lá no Costão do Santinho, com tudo pago. Ela falava assim, gente, eu nunca vivi uma experiência dessa. Foi uma experiência maravilhosa, né? Porque não é todo mundo que pode pegar ali 10, 15 mil reais e pagar num hotel com tudo pago, num resort com tudo pago, né? E ela fez isso com o dinheiro das terapias dela. Por que que eu falei isso para ela? Porque se você fizer
você vai estar, primeiro, quebrando uma crença desgraçada tua de que o dinheiro é só para pagar conta, que o dinheiro não é só pagar conta, o dinheiro é para você desfrutar da sua vida, é para você viver em abundância. E eu fiz isso e foi muito bom para mim também. Eu fiz a mesma coisa. E foi assim, a partir daquele momento que eu fiz isso, que eu fiz essa, que eu agi dessa forma, eu quebrei crenças e mostrei na real que funcionava. Porque quando você fala, é uma coisa, quando você faz, é outra coisa, né? Então, meninas, para eu entender bem direitinho essas crenças, todo dia, e não limpei todas as minhas crenças de dinheiro, não, ainda falta muita coisa. Mas eu já entendi que eu tenho que estar limpando. Então, é um trabalho diário de escrever, assim como as crenças foram colocadas na nossa vida por repetição, repetido, foi repetidas vezes. A gente ouviu aquilo, é porque você não presta, porque você não sabe, porque você não é capaz, porque você é burra, porque você é pobre, porque você não sei o quê. Então, por muitas vezes ouvindo essas mesmas coisas, a criança se instala. E para a gente desfazer as crenças, a gente precisa repetir ao contrário, ressignificar as crenças. E é isso que eu faço direto. Quando eu me pego em alguma crença, eu já quebro. Falo, peraí, mas que diacho de criança que está instalada aqui que eu tenho que quebrar isso aqui rápido? E já desfaço, porque só eu que posso desfazer. Não vai vir uma varinha mágica assim e mudar. Então, é o fazer que faz a diferença. Porque a hora que eu começo a perceber que eu tenho uma crença, eu vou lá e desfaço ela como? Com a ação. Eu desfaço ela com a ação. E isso que eu demorei para entender. Isso eu demorei muito para entender, porque eu falava assim, mas eu sei que eu tenho crença de dinheiro, mas eu não fazia nada para isso. Eu achava que essas crenças, elas iam se desfazer no pozinho mágico. E não, ela depende da minha ação para eu provar para mim mesma e para os outros, né? Se eu quiser provar para os outros, mas hoje a minha intenção é só provar para mim, como a Sara falou. Não, tem um cachorrada latindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Mas hoje o meu objetivo maior é provar para mim e não tenho que provar mais nada para ninguém. Tanto que demorei para fazer esse tipo de encontro, de aceitar esse tipo de conversa, porque eu falava assim, mas eu não tenho os resultados que eu quero ter ainda. Eu não cheguei no topo da minha carreira. Eu não sou milionária, que é meu objetivo. Meu objetivo é ser milionária. Eu não cheguei. Por que que eu vou falar disso se eu não cheguei lá ainda? Mas é o caminho. É porque eu estou desconstruindo várias crenças, eu estou agindo, eu estou fazendo, que a ação é que vai fazer com que essas crenças sejam demolidas, tá? Era essa a minha contribuição. E o quanto a gente é condicionado, né? A gente é condicionado o tempo todo por tudo. A gente tem que estar muito presente para sair desses condicionamentos. E eu lembro dessa questão do resort, né? Tanto que agora todo ano eu coloco a proposta de viajar, né? Uma viagem assim. E o quanto é gostoso. Não é uma coisa pesada. Porque antes, quando ela me falou a primeira vez, eu senti assim, nossa, mas eu vou tudo isso de dinheiro que eu podia guardar para pagar as contas, IPVA, IPTU, quando vira o ano, a não sei o que das escolas, do uniforme. Eu falei, nossa, não posso gastar tudo isso de dinheiro, porque eu tinha muito. Eu também tenho muita crença para trabalhar ainda. Mas, gente, eu já limpei muita crença de dinheiro, porque a Cris está aqui como prova. Se vocês me conhecessem em 2015, 2016, me conhecem hoje, é outra Sara, né? Em relação a dinheiro, assim, principalmente. É uma questão, assim, de crença de muita escassez mesmo, sabe? E foi muito bom. Quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, uau, nossa, como meu corpinho amou, o meu corpinho amou. E foi super leve, e eu faria muito mais, e sempre que possível. E meu objetivo hoje também é chegar no 1 milhão, amiga, tá? Também, ó, e vamos limpar essas crenças para a gente chegar lá, né? E se a gente puder fazer isso juntas, nossa, como pode melhorar, né? E os curtos-circuitos também. O tempo inteiro, né, a gente foi condicionado a ficar em curto-circuito. O que são os curtos-circuitos? Olha, então vamos pegar lá, por exemplo, a Suelen. Suelen, se você fizer isso aqui, você vai ser recompensada e reconhecida. Mas se você não fizer, você vai ser punida. Desde pequenininho, gente, a gente é condicionado a ficar em curto. E a gente fica andando que nem aqueles cavalos com aquela tapa-visão ali, que a gente não consegue enxergar outras possibilidades. Ou é isso, ou é isso. E a gente vive o tempo inteiro na exclusão.
na exclusão de todo o resto. É só essas duas possibilidades que a gente enxerga e a gente fica o tempo inteiro pisando em ovos para agradar alguém, para poder honrar o pacto com alguém ou dizer que ama alguém, papai, mamãe, etc. E a gente fica assim, sabe? Fazendo isso com a gente mesmo. E isso não é leve, isso não é ser gentil com você. Então a ideia é que a gente possa desconstruir tudo isso. E mais de 90% de tudo que a gente fala, eu sou, não é o que nós somos. É a reunião de tudo isso aí que a gente carrega, que não é o que somos. E quando a gente começa esse trabalho de limpeza, é muito mais um trabalho de desconstruir para você acessar o que você é, porque o que você é já é, né? É um trabalho de desconstruir muito mais isso do que aprender e construir, porque você já é. Então, é algo assim magnífico. Eu preciso mostrar esse senhor para vocês, porque eu disse que eu traria referências, né? E esse cara, gente, teve uma sacada, ele teve uma experiência de quase morte. Ele é um super cientista, médico, psiquiatra, muito interessado no comportamento humano, na psique humana, de como tudo isso funciona e como tudo isso interfere, influencia na nossa realidade. Ele conseguiu perceber com muita sensibilidade, mas de maneira científica, que tudo que a gente pensa, sente, acredita, cria o que a gente vive. E ele criou, por meio de ciência, por meio de aparelhos de medição, ele criou a famosa tabela, né? Essa tabela de Hawkins. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa tabela. Essa tabela eu tenho usado bastante, eu tenho feito a medição da minha frequência assim direto, tá? Para não deixar a peteca cair. A hora que eu percebo que cai, já venho medir, já vou fazer a intervenção para subir de vez. Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu iniciei lá na minha infância, eu tinha vergonha de mim. Eu fazia xixi na cama, meu pai não me amava. Isso era a minha interpretação. Não quer dizer que ele não me amava. Preste atenção. A questão não é o que está acontecendo lá fora. A questão é como a gente interpreta o que está acontecendo lá fora. E é a nossa interpretação que gera as memórias, os traumas, os dramas, os programas, os padrões e assim por diante. Com que lente a gente está vendo as coisas lá fora? É nessa lente que a gente precisa atuar. Então, eu tinha vergonha de mim. Eu vibrava muito baixo, 20 Hz. Essa frequência de 20 Hz só cria doença. E por muitos e muitos anos, eu só criei doença na minha vida. Eu tinha vergonha. Quando eu estava obesa, eu tinha vergonha de mim. Vergonha. E eu me sentia culpada toda vez que eu comia. Olha lá. Eu estava vibrando em 20, 30 Hz. E eu entrei, sim, numa apatia, inércia gigantesca. Eu estava muito pesada. Eu não tinha mais ânimo para nada. Nada, nada. Eu já estava me sentindo morta. Eu já estava me sentindo morta. Essa é a grande verdade. Eu morri por dentro, né? E depois eu tive um momento onde eu renasci, né? Eu me reergui. Frequência do medo. Eu vivia com medo, né? Eu entrei em vícios, eu comia e a comida virou um vício para mim. Eu fumei, eu bebi, eu fiz tudo que vocês possam imaginar, gente. Eu já fui para o fundo do poço. Eu já tive, tem crianças na live? Eu já tive, sim, ideias suicidas. Eu cheguei na depressão, no fundo do poço, onde eu quis morrer e eu tentei. Eu cheguei no fundo do poço. Eu passei por todas essas frequências. Eu vi o que cada frequência dessa criou na minha vida. Até que eu cheguei no ponto e falei, não, eu quero subir, eu escolho subir. Não é nem querer. Porque quando a gente fala que a gente quer, a gente está dando uma frequência aí para o universo de escassez, né? Porque se a gente fala que quer uma coisa, a gente está trazendo a informação de que a gente não tem, a gente está na falta daquilo. E aquele momento que eu disse, eu escolho, e eu vou fazer o que se requer, eu vou fazer a minha parte, eu estou disposta a fazer a minha parte. É isso que a Cris falou, a ação. Quando eu também entendi que não vai cair no meu colo, não é uma varinha mágica, que vai fazer aquele plim e amanhã eu vou ser diferente, tudo vai estar resolvido, eu vou estar com R$ 1 milhão na conta. Eu entendi que cabe a mim. Eu comecei a enxergar como cabe a mim, eu comecei a enxergar o que eu tinha que fazer. E eu simplesmente comecei a fazer. E desde que eu comecei a fazer, eu não parei mais. E desde que eu comecei a fazer, a minha frequência começou a subir. Eu passei pela raiva. E eu comecei E não a perceber. dói, né? É isso que é interessante. Quando você chega nesse ponto, não é sofrido fazer, né? Quando eu olho para trás e lembro assim, nossa, como é que eu dava conta, né, de trabalhar o dia inteiro, ainda ter a criança, ainda cuidar da casa, ainda ter mais um negócio para cuidar e crescer.
aquilo não era doído para mim, era prazeroso, porque eu tinha uma visão, e aí você se move. Quando você tem essa visão do todo, você se move. Igual agora, vou contar a história bem rapidinho, Sara, do regime, né? Não é que eu sempre, a vida inteira, eu fiquei a vida inteira querendo emagrecer, desde que eu me conheço por gente, eu quero emagrecer. Desde que eu acho que eu tenho Só 8 para anos, 9 constar, anos, eu ela é quero linda. emagrecer. Ela é linda, tá, gente? Só para constar. E aí, eu sempre quis emagrecer. E aí, eu sempre assim com dificuldade, porque olha, daí eu descobri que o doce tá no DNA da minha família e que a vida inteira minha mãe ensinou a gente a comer doce. E daí que começa aquelas culpas, né, culpando a família por causa de você que eu como desse jeito, né? Eu sempre fui falando assim, minha mãe fala assim: "Nossa, como você tá bunduda, nossa, como você tá coxuda". Tipo, isso para mim sempre foi um xingamento. Tem pessoas que acham isso elogio, eu para mim sempre foi um xingamento, né? E aí, sobre comer, eu comecei a ver, eu não sei, eu entrei numa outra energia que eu tô conseguindo fazer. Eu comecei a lidar com essas emoções e eu descobri que o que eu comia antes não era comida, eram as minhas emoções reprimidas. É isso que eu descobri. E aí eu descobri sozinha. Num dia eu estava aqui em casa, eu tinha combinado com meu marido para a gente ir jantar no restaurante japonês, e ele simplesmente mudou os planos sem me falar e só falou assim: "Ah, hoje a gente não vai porque eu estou na casa do fulano de tal". E aquilo eu falei: "Não, mas eu não vou deixar de comer, porque eu já aquilo já querendo comer". Eu fui lá e comprei a comida do caminho de casa, que dá 5 minutos do restaurante que eu comprei a comida para vir comer em casa, eu comi 12 sushis no carro. Eu não senti o gosto de nenhum sushi. Eu simplesmente engoli. E ali caiu minha ficha, que eu estava engolindo as minhas emoções, porque me senti rejeitada por ele ter me trocado por ir na casa dos amigos e não me levou a jantar conforme a gente tinha combinado. Então, eu comia minhas emoções. A partir daí, eu comecei a ter esse entendimento, foi em 2019, e aí fui trabalhando para cada vez ficar menos sofrido. Eu fui diminuindo aquele desespero por comer doce que eu aprendi desde quando eu era bem pequenininha. Eu fui tirando aos poucos, mas de uma forma muito sem sofrer. Então, assim, eu comecei a ver que é possível, é um caminho e que depende muito da nossa ação e hoje eu faço exercício todos os dias, eu não estou sofrendo para fazer exercício, antes eu sofria para fazer, hoje eu encontrei um jeito de fazer exercício que não é cansativo para mim, por quê? Porque eu gosto de coisas assim, eu sempre falei assim, eu gosto de coisas mais leves, eu não gosto de coisa pesada, eu não gosto de cobrança. E aí, quando lá na academia o professor gritava assim comigo, anda, vamos, aquilo doía no meu ouvido, eu falei, não quero isso para mim, eu quero fazer do meu jeito. Só que o meu jeito era fazer mais devagar, mas eu também tinha que entender que o resultado ia ser mais devagar. Então, tudo vai depender do teu resultado, como você quer que o seu resultado seja. E hoje eu paro e falo assim, hoje eu quero meu resultado, eu quero que o meu resultado do meu trabalho seja mais imediato. Então, por isso que eu tô aqui num sábado conversando sobre isso, que quanto mais a gente conversa sobre esse assunto, mais a gente aprende, porque a gente teve que montar esse trabalho, a gente teve que estudar sobre isso, e eu estou evoluindo. Então, não está difícil, não está pesado estar aqui no sábado à tarde, entende? Então, é isso que vai ficando leve para a gente fazer as coisas quando elas vão fazendo sentido para nós, tá? E é interessante porque essas coisas, esses insights, eles vêm vindo conforme você vai se trabalhando e se trabalhar, olha, tem muitas pessoas que vêm perguntar assim para mim. Eu tenho trabalhado muito com propósito, eu sou numeróloga e eu tenho atendido muitas pessoas que chegam para mim que não sabem o propósito e não sabem o que elas estão fazendo aqui, e elas gostariam de um direcionamento. E a tua data de nascimento te dá isso. Eu posso fazer e posso te dar esse direcionamento. Mas a gente nunca pode dizer, você tem que ser professora de matemática na escola tal. Não é assim que funciona. Uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que o propósito de todos nós aqui é um só: é caminhar em direção ao propósito. Porque a caminhada em si mesmo, essa caminhada que a gente faz de se autoconhecer, se autodescobrir para descobrir o nosso propósito, já é um propósito, entende? E quando você começa essa caminhada, essa jornada, que você começa a subir nessa escalada, tudo que você precisa vem.
Todos os insights que você precisa vêm, todas as pessoas que você precisa vêm, todos os mestres que você precisa vêm, todo o dinheiro que você precisa vêm. E eu comecei a perceber que, na verdade, todos os sentimentos que eu fui passando por aqui, a raiva mesmo, que eu senti raiva por muito tempo, raiva de todo mundo, raiva de Deus, raiva... É sério, gente, eu tive que fazer reconciliação com Deus. Raiva de marido, raiva de pai, eu passei muito tempo odiando meu pai. Raiva da minha mãe, raiva da minha irmã, raiva do meu trabalho. Entrei naquele espaço de dualidade. Quando a gente entra no espaço da dualidade, do julgamento e da reclamação. Gente, isso é um outro grande insight. Todo sofrimento do ser humano começa na dualidade, porque a dualidade vai gerar reclamação, vai te levar para o espaço do julgamento e da reclamação. Acabou, você baixa a tua frequência. Isso é científico, tá? E eu estava nesse espaço, só que eu comecei a perceber que não era a raiva de Deus, não era culpa de marido, era tudo aqui dentro. E quando eu tive essa sacada de que a raiva que eu estava sentindo era de mim mesma, e eu comecei a trabalhar o perdão por mim. Eu não tinha que perdoar meu pai, porque ele não dizia que não me amava. Eu não tinha que perdoar meu marido, eu não tinha que perdoar. Gente, eu tive que perdoar a mim. Eu tive que ir para um espaço de perdoar a mim por estar me cobrando tanto. Tem essa questão do perfeccionismo, da rigidez, por eu estar me cobrando tanto ser perfeita. Eu tive que perdoar a minha história. Eu tive que ir para o espaço da aceitação. E quando eu virei essa chave, eu pulei aqui para aceitação. Aceitar. É aceitar, não é ser passivo. Porque tem gente que confunde você ir para aceitação e ser passivo. Vou ficar aqui na passividade, baixando a cabeça, aceitando tudo. Não é isso. É você aceitar você como Uma você. coisa, Uhum. uma coisa que eu sempre ouço as pessoas, né, falar é assim, ó, é, eu sou assim, goste ou não de mim, eu não vou mudar. Isso daí é puro ego, né? Da pessoa não querer mudar. Então, se eu ouvi isso a vida inteira da minha mãe, porque mãe, ela tinha mania de gritar. E aí, quando ela falava, né, quando ela gritava com a gente, eu falava assim: "Ai, mãe, você parece uma louca". Imagina, dela dizer: "Eu sou assim. Gosta ou não de mim, eu sou só assim". Eu parecia um bando de gente louca gritando, né? Então tem que prestar atenção que a gente tem muito que melhorar. Não é porque ela é minha mãe que ela sabe tudo das coisas. Hoje eu acho muito engraçado, porque eu estou num caminho bem diferente dela, a gente se ama, se dá muito bem. Ela já chegou num ponto que ela não me respeitava, e eu não respeitava ela, porque ela não aceitava minhas ideias e eu não aceitava as ideias dela. Hoje a gente já está no período de aceitação. Aceitação nesse sentido assim, a minha mãe é essa, ela não vai mudar mesmo, porque ela não quer, porque ela já tem 73 anos, ela não quer mudar. Então eu vou amar ela até os últimos dias da vida dela desse jeito que ela é. E não vou mais brigar. Foi uma coisa tão boa que eu fiz comigo, sabe? Que eu parei de implicar com o jeito que ela falava comigo, porque ela que fala comigo implicando. Mas eu parei de olhar para isso. Então, é isso que a gente precisa aproveitar esses momentos que a gente tem as pessoas do nosso lado, e sempre são as pessoas mais próximas nossas, sempre são as pessoas mais próximas, são os que mostram para nós o que a gente não está enxergando, né? Então, eu vi que eu não quero ser igual a ela, e hoje ela tem um jeito tão grande por mim que ela vem me perguntar as coisas. É tão engraçado, coisa que antes ela me recriminava, hoje ela me pergunta, né? Porque ela viu que esse caminho que eu estou fazendo é um caminho para buscar mais amor, um caminho para buscar mais paz, que eu estou caminhando para ser. Eu falo assim, quando eu uso essa palavra assim para ela, mãe, o que eu quero é ter uma consciência crística. Cristo era iluminado. Então, eu quero buscar essa consciência crística. Quando eu falo essa linguagem com ela, ela entende o que eu estou falando. Agora, se eu falar assim para ela, eu quero ser uma pessoa, eu quero ter uma consciência maior, eu quero ser iluminado, ela não é o entendimento dela, porque ela entende de Cristo. E aí, quando eu falo isso, ela consegue me entender melhor. É. É, essa questão da tua mãe me lembrou a questão da minha mãe, né? O quanto eu também passei por situações para chamar a atenção da minha mãe depois de adulta, o quantas doenças eu criei, porque era a única maneira dela vir me visitar, que ela mora em São Paulo, e eu moro aqui em Castro, no Paraná,
para ela vir me visitar, só para ela me dar um pouco de atenção, porque ela não me dava essa atenção. E hoje eu entendo que ela chegou a falar: ah, Sara, você é bem assim, poxa, você é tão independente, você não precisa de mim. E ela colocou nesse espaço de que eu não preciso dela, entende? Aí eu fiz uma reconciliação muito linda até. Eu abracei ela e falei: mãe, eu amo você. Não importa para onde eu vá, o quanto eu evolua, você sempre vai ser minha mãe, eu sempre vou precisar de você, da sua atenção e do teu carinho. E aquilo mudou a nossa relação. Só que até eu entender que ela me via daquele jeito e até ela entender a minha necessidade como filha, a gente ficava se bicando, sabe? Então é importante também a gente comunicar. E essa questão do propósito também, né? A gente, conforme a gente vai se conhecendo, a gente começa a ter mais clareza e a gente vai se alinhando com as nossas habilidades, que é outra coisa que a gente também, né, precisa falar. Qual é aquela coisa que você faz, que só você faz, como ninguém mais, que é a tua habilidade única, que quando você faz, você é altamente elogiada e às vezes você nem sequer percebe e deixa aquilo passar, né? Então, quando a gente começa a trilhar esses caminhos de elevado de consciência e frequência, que é uma escalada mesmo, tudo isso começa a ficar mais claro para você e aparecer para você. Então, eu passei por essas frequências e eu comecei a ver a minha vida mudar. Quando eu cheguei aqui na a coragem, que eu tive a coragem de tomar as decisões, né, e ir realmente para ação, tudo começou a mudar. Quando eu cheguei na neutralidade com a ferramenta das barras, eu também comecei, a minha vida começou assim muito rapidamente, né, Cris? Muito rapidamente. Disposição, né? O yoga está me trazendo muita frequência de disposição, de aceitação, né? E essa razão aqui não é a razão lógica, é a razão cósmica, é a tua conexão com a mente cósmica. Não é aquela razão de raciocínio mental, né? É a razão de você estar nessa conexão com o divino, com o universo, ou com a tua essência, como você queira chamar, gente. Aqui a gente não vai se ater a termos, tá? E todo dia eu pego essa tabelinha, né? Eu tenho a mesa, e todo dia o que eu faço? Eu faço a minha medição. E quando eu não meço todo dia, mas pelo menos um dia sim, um dia não, ou quando eu percebo que eu saio da frequência. Qual é a minha meta? A minha meta é pelo menos, chegar aqui nesses 600 Hz nessa vida. A iluminação. Então, hoje eu fiz minha medição. Ontem eu estava conversando com a Cris, eu falei para ela, amiga, estou em 540 Hz. Hoje eu fiz a medição, estava falando para ela, fiz uns trabalhos, abri meu cardíaco para vir aqui conversar com vocês, mulheres, e a medição deu 600 Hz. Eu estou oscilando entre 540 e 600 Hz, né? Às vezes 500, então eu estou nessa faixa. Quando a gente atinge a faixa de 500 Hz, a gente começa a vir para a frequência universal da manifestação. O que é isso? Abundância, povo. A gente acha que riqueza não é para gente. A gente acha que a gente veio aqui para sofrer, para pagar pecado. A gente acha que a gente, às vezes, é impuro. A gente acha que a gente só pode crescer se a gente sofrer muito, se for muito difícil. Não é? Na verdade, não. É o teu direito. Mulheres lindas, maravilhosas, se empoderem desse direito de vocês. É o direito nosso de ser o quê? Próspero, abundante, feliz, saudável, conectado ao divino, conectado à tua essência. Esse 500 Hz é a frequência universal cósmica da abundância. Daqui para cima é o nosso objetivo, 500 para cima. E aí as coisas começam a ficar tão fáceis e tão leves e tão presentes que você entra nesse espaço de consciência e já vai começando a perceber, é isso, não é isso, é isso, não é isso, e vai fazendo as suas escolhas, e você vai direcionando a sua ação com leveza para aquilo. Mas a gente precisa agir, se a gente escolhe. Não adianta só falar, eu escolho, porque o que acontece? O que é essa frequência? Não é o que a gente fala. Essa frequência da medição, ela é resultado do que você fala, do que você pensa, do que você sente, do que você vive, do que você acredita. Então, se você fala uma coisa e você pensa outra, você não vai estar em 500 Hz. Se você pensa uma coisa, vive outra, você não vai estar em 500 Hz. Você precisa entrar numa integridade, numa honestidade com você, onde aquilo que você pensa, você fala, você põe em ação, você acredita, e aí você começa a subir a tua frequência, tá? Eu adoro essa tabela.
E toda vez que eu percebo que eu caio aqui de 500 Hz, eu já faço as intervenções, né, com as energias, com as frequências. Tem como a gente mudar, tem como a gente fazer um trabalho direcionado para mudar a tua frequência, né, com a radiônica, para que você possa subir essa frequência com mais leveza, com mais facilidade, tá? Hoje eu trabalho com mesas, a mesa que eu mais adoro, de paixão. A Dani fez uma mesa comigo, né, Dani? É a mesa quântica estelar. É uma mesa incrível, né, Dani? Lindíssima, né? E ela também trabalha, ela trabalha com isso, é para subir tua frequência, para você vir para essa comunhão de manifestação e abundância. Só que nesse processo, e a Dani está aqui, ela pode abrir depois o microfone dela e falar, que a gente vai dar um momento para vocês. A mesa justamente é isso. Só que esse processo de subida, e é o que a Dani está vivenciando, ele começa a trazer para você e vai mostrando para você esses insights, essas situações, para você enxergar o que você não estava enxergando, para que aquilo comece a se resolver. Então, tudo vai ficando mais claro, você vai percebendo e você só vai indo em direção do seu objetivo. É muito legal, gente. Então, eu posso medir frequências? Posso. Ai, a Suelen, quero saber quanto eu estou vibrando. Posso saber? Pode saber. Posso mudar? Pode mudar. Então, para vocês saberem que isso existe, que isso é possível e que não é tão difícil assim, tá? E eu coloquei essa imagem aqui para nós, eu achei ela muito interessante, para a gente entender o seguinte: o nosso campo, ele se conecta e interpenetra com o campo de todos os objetos, de todas as pessoas, de todas as situações que estão na mesma frequência, e eles conversam entre eles. Então, veja, a gente faz trocas de energia, mesmo inconscientemente, com tudo ao nosso redor. Então, mais uma vez, para a gente deixar isso muito claro, tudo que você está vivendo hoje é resultado do que está vibrando em você e no teu campo. Se algo não está legal, por exemplo, se um relacionamento não está legal, gente, olha que incrível. Vou contar isso bem rapidinho para vocês entenderem como a frequência funciona. Eu tinha uma questão muito séria com um parceiro aqui no espaço, era um parceiro homem. E esse parceiro começou a me dar muitos problemas, sabe? E eu percebi que ele não estava querendo trabalhar, só estava reclamando. Eu falei, não escolhe isso não. Mas eu não vou entrar em atrito com ele. Eu vou elevar a frequência do espaço, a minha frequência, que em algum momento baixou para que isso acontecesse, né? Porque eu entendi que aquilo estava dentro de mim, né? Então eu falei, ok. Ele me mostrou, ele veio com todos esses problemas. Eu falei, ok, o que tem aqui para eu trabalhar em mim? Abri a mesa, comecei a trabalhar a mesa para mim, para o espaço. No mesmo dia que eu fiz a mesa, ele simplesmente me ligou e falou, Sara, ó, realmente eu vou sair do espaço, é melhor. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Só passa aqui e deixa a chave. Pronto, acabou. Eu mudei a frequência. Na hora que eu mudo a frequência, se eu tô aqui, ó, eu tô em, sei lá, vamos escolher uma frequência aqui, raiva, 150 Hz. Tô em 150 Hz. Eu tô só me comunicando quem tá em 150 Hz. Se eu chego e subo para neutralidade, quem está em 150 Hz não se comunica mais comigo, vai sair da minha vida, entende? Vai se desmaterializar literalmente. E eu vou fazer o quê? Eu vou me comunicar, materializar na minha vida aqui a frequência da neutralidade. Quando a gente fala, gente, é outra sacada, é outra virada de chave que eu tive essa semana, ó, essa é fresca, segurem essa. Quando a gente fala que a gente quer criar os nossos sonhos e viver os nossos sonhos, a gente tem falado isso como se isso não tivesse disponível para nós ainda. Ah, eu quero ter $1 milhão na minha conta. Ó, já virou dólares, hein, amiga? Não é mais reais, hein? É dólares agora. $1 milhão na minha conta. Ok. Gente, isso já está disponível para mim. Já está disponível. Esse sonho que eu tenho já está disponível para mim. E não é porque eu sou dinheirista, não. Não é porque eu sou materialista. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Mas, gente, imagine eu tendo $1 milhão, se eu gosto de ajudar, se eu gosto de contribuir, se eu gosto de estudar, se eu gosto de criar projetos, eu poderia criar muito mais com isso. Eu poderia contribuir muito mais. Então, pensa lá. Já existe em algum lugar porque eu consigo pensar nisso. Eu consigo sentir isso. Eu consigo imaginar isso. Ele já existe. E isso já existe em uma frequência. Que frequência é essa? Acima de 500 Hz. Eu estou subindo. Uma hora, o meu campo vai fazer o quê? Vai sintonizar com algo que já existe. Não é algo que você tem que criar, já existe. Existem infinitas possibilidades. É só uma questão de você sintonizar o seu sonho. Não é você colocar aquela força para materializar. Diga. Ó, esse foi legal, hein? Anotaram, né? É nessa
essa hora que a gente se confunde. E aí eu criei até uma frase, é na leveza, mas não é na moleza. Por quê? Essa frase me acompanha, porque assim, ó, é leve, não tem que ter aquele esforço sobrenatural, aquela luta, aquela guerra, aquela briga, aquela puxação de tapete, não é dessa forma, não é assim que o universo quer que a gente haja, não é assim o jeito de agir. Mas você vai agir para isso acontecer. Você não vai ficar esperando as coisas acontecerem. Então, é nesse ponto que é o ponto da virada, que as pessoas não entendem muito. Muitas pessoas que eu converso e falam assim: ah, eu não acredito em física quântica, isso é uma balela só. A gente fica lá imaginando que vai ter dinheiro na conta, a hora que vai lá olhar, não tem dinheiro na conta, coisa nenhuma. Entenderam? Porque assim, as pessoas ainda têm essa mentalidade de que é um milagre. Ontem eu estava falando com uma consultora minha. E aí ela falou assim, tô aqui ainda esperando pelo milagre da minha vida. Daí eu falei, qual que é o milagre? Ah, que apareça cliente para mim, que eu consiga vender como você. Tipo, sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Quando a pessoa entra nesse vitimismo. E aí, é claro que isso não vai acontecer com ela, porque ela está no vitimismo, né? Ela não vai atrair as clientes, ela vai atrair exatamente as pessoas que estão vibrando nessa mesma energia que ela. E quem são essas pessoas que estão vibrando essa energia que ela? É o que ela falou para mim. As pessoas estão passando necessidade e não tem dinheiro para comprar. E essa é a mentalidade dela, essa é a energia dela e é esse perfil de pessoas que ela atrai. E aí eu falei assim, que tal pensar diferente? É muito difícil, gente, a gente falar com as pessoas dessa linguagem, quando ela não tem esse entendimento de que pode ser mudado. Eu, geralmente, quando eu falo isso, eu tenho que pisar em ovos, porque às vezes a pessoa fala lá vem ela com esses papos malucos, essas conversas de gente doida, né? Tipo de Einstein. Einstein tinha cara de louco, né? Com aqueles cabelos arrepiados. E foi ele que inventou tudo isso, a física quântica, foi ele que deu, né? Ele que deu os primeiros passos, assim, para mostrar. Não foi ele que inventou, mas foi ele que deu os primeiros passos para mostrar, né? Provar que a física quântica existe. Então, é isso, é entrar nessa ação daí. Então, por isso que não fica dolorido. Então, qual que é a nossa ideia? Levantar nossa frequência, mudar nosso posicionamento, agir de uma forma como se aquilo já existisse, se aquilo já é meu, então eu só estou seguindo o fluxo. E uma hora aquilo vai acontecer. O problema é que a gente tem essa ansiedade que aconteça rápido. Daí por isso que as pessoas falam, né? Tudo é no tempo de Deus. Esse é outro ditado bem complicado. Tudo é no tempo de Deus. Com certeza, tudo é no tempo de Deus. Aí a pessoa fica esperando que Deus mande as clientes certas, como essa pessoa falou para mim, que Deus mande o dinheiro na conta, né? Existe essa linha tênue de fazer esse entendimento, de que depende da minha boa vontade de criar essa mudança. Assim como é um caminho que dá trabalho para se fazer, eu prefiro ter esse caminho que dá trabalho, que me dá resultado, do que o caminho que eu fico esperando acontecer e nada acontece, nada muda. Né? Então, vai muito de cada um. Então, por isso que eu digo, esse assunto é para quem quer uma mudança, para quem quer verdadeiramente uma mudança. E lembrando que depende de nós, gente. Tudo somos nós. Acabamos de falar, tudo somos nós que criamos, né? Então, é ir para esse espaço de realmente autorresponsabilidade, autocompromisso. E a gente está trazendo isso porque a gente vem vendo, principalmente aí, né, nessa questão de Covid, de quarentena, isolamento, o quanto as mulheres estão se sentindo sobrecarregadas com as suas demandas, o quanto a gente está vendo pessoas irem para esse espaço de que agora está difícil, agora é impossível, e agora não vai dar mais certo, as pessoas não vão comprar. Gente, tudo é só crença. Se você levar a tua frequência lá em Hertz, existem inúmeras dimensões, vamos colocar assim, existindo nesse momento, e as dimensões são essas frequências. Qual é a realidade que você escolhe sintonizar para você? Você escolhe ficar na realidade da reclamação, da escassez, da pobreza, ou você escolhe ir para abundância e manifestação? Porque se você escolhe isso, gente, tem gente fazendo rios de dinheiro. E esse encontro não é sobre dinheiro, mas só que dinheiro é um reflexo do meu poder criativo, é um reflexo do meu empoderamento, é um reflexo da minha
elevação nessa frequência, porque a abundância é um direito nosso e dinheiro é só uma energia que reflete a como a gente está por dentro, entende? E diante disso, como que a gente faz para ir para essa leveza? Gente, é muito importante a gente estar presente no nosso corpo e na nossa vida. Mas a Cris e eu sentamos e a gente falou, Cris, existe um caminho, existe um passo a passo que eu trilhei com sofrimento e com dor, porque doeu muito para mim, dor mesmo, física, onde eu entrei numa frequência de culpa, que para eu me culpar, me castigar, eu criei, somatizei uma fibromialgia em mim, que é um processo de autopunição e culpa, tá? Uma frequência muito baixa. Graças a Deus, já elevamos tudo isso, né? E a gente começou a perceber que tanto ela quanto eu, a gente começou a fazer coisas muito próximas e até iguais. E a gente falou assim, por que que a gente não pode compartilhar esses passos? Porque elas não precisam, as pessoas que estão buscando não precisam sofrer essas dores. Elas podem simplesmente seguir esses passos, aplicar na vida delas, no dia delas, ter mais leveza e subir essas frequências, né? E aí esses passos eu deixo ela falar. Então, assim, agora a gente já está finalizando, tá, meninas? É bem rapidinho assim, ó. Então, assim, existem esses 4 passos bem importantes que a gente elegeu como passos para você começar a fazer essa mudança na tua vida. O primeiro passo é você querer, né? Você escolher isso, escolher o poder da escolha, de escolher essa mudança. Você pode começar através do autoconhecimento, você vai aprender a administrar teu tempo e ter clareza do que você quer, porque a partir do momento que você tem você se torna uma pessoa muito mais produtiva, você acaba usando o seu tempo, igual eu lá atrás. Eu sofria muito, porque eu não tinha essa administração do tempo que eu tenho hoje. Eu não entendia de produtividade do tempo, né? Eu vivia muito ocupada e pouco produzindo. Então, e aí com isso você vai tendo a clareza. Então, um dos pilares bem importante, quer dizer, eu digo assim, é o primeiro, né? É você escolher querer essa mudança. O segundo passo é você ter inteligência emocional, porque as coisas externas, elas vão continuar acontecendo, a crise vai continuar acontecendo, ela existe, a pandemia vai continuar existindo, ela existe, as mortes vão continuar existindo, elas existem, mas a forma como eu lido com isso que é o meu diferencial, é como eu lido com as minhas emoções que vai fazer o diferencial, tá? E não é ser fria, não é ser dinheirista, calculista, sei lá o que pode passar pela cabeça, mas é eu entender, saber gerenciar as minhas emoções diante das coisas externas. Isso é foi um dos passos muito importantes que eu precisei aprender. Amiga, saber só se interrompendo vender um e se pouquinho, posicionar. Amiga, só um pouquinho. E também não é entrar em autonegação das coisas que acontecem lá fora. É uma questão de você ver e falar assim, não, isso não funciona para mim, eu não escolho isso, eu escolho outra coisa, né? Só para a gente também não entrar na autonegação. Ah, sim, exatamente. Inteligência emocional, já falei, e saber se vender e se posicionar. Eu vi, assim, que o que fez uma grande virada em mim foi a partir do momento que eu me posicionei no meu papel, né? Então, assim, hoje eu sei me vender. Hoje eu sei a minha posição, eu sei o que eu quero, e eu consigo passar isso de uma forma muito mais clara. Então, o saber vender, a gente vende tudo, gente. A gente vende os nossos filhos. Eu não vendi o Francisco aqui para vocês várias vezes hoje, né? A gente vende porque foi ele que me mostrou o caminho, né? O Francisco, meu filho. Então, é isso que a gente fica o tempo inteiro vendendo. Você vai numa padaria, você come um bolo gostoso, e você fala para todo mundo que você comeu aquele bolo, que aquele bolo vale a pena ou que não vale a pena, você está vendendo aquilo. Então, isso é venda. E um outro passo muito importante é você saber ter essa prosperidade financeira, você saber controlar, né? Então, desde o dia que eu e a Sara sentamos para fazer esse evento, que foi muito rápido, né, amiga? Já estava tudo aqui dentro, era só materializar mesmo, né? E aí ela me falou da caixinha dela do dinheiro, que depois a gente, né, em outro momento a gente conta sobre essa história. E aí eu falei assim, Sara, vou fazer igual. Vou fazer igual porque já faz um tempo que eu estou querendo guardar dinheiro, eu começo a guardar, e aí eu crio situações e eu gasto dinheiro. Mas e aí o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a... Nossa, amiga, você nem sabe que eu já tenho R$ 1.000 na minha caixinha. Desde o dia que nós Sério? conversamos. Tá brincando? Tô falando para R$ 1.000. você que a caixinha R$ 1.000. funciona. A caixinha funciona. Ou seja, isso quer dizer que você Eu já criou tenho R$ 1.000 10 na mil minha reais. caixinha, eu falo, gente,
Então, mas se você tem R$ 1.000 lá, é porque você já criou 10.000, entende? 10 mil reais, porque eu combinei de guardar 10% de tudo, como ela me ensinou, de tudo que eu tivesse de dinheiro. E eu fui guardando esse dinheiro. Então, assim, ontem entrou lá, agora, hoje de manhã, entrou R$ 70 na minha conta. R$ 7 eu já tenho que guardar para a caixinha. E assim vai. Tem dias que entra 200, eu guardo 20, né? E isso dá certo. O que que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou fazer a minha reserva financeira, porque a maioria das pessoas se ferraram na pandemia porque não tinham essa reserva financeira. Então, e eu era uma delas, que eu não tinha essa reserva financeira. Só que o que que eu consegui? Eu consegui fazer um esforço sobrenatural de trabalhar muito nessa pandemia para que eu não ficasse devendo nada. Eu fiz para pagar minhas contas. Falei, não, mas agora eu quero fazer minha reserva financeira, que é ter o meu dinheiro que eu posso estar mexendo a hora que eu quiser, né? Então é isso. Pode passar o Mas próximo. só para a Ah, eu gente mexi fechar aqui aqui, na tá? tela Não agora. mexe, não mexa nesse dinheiro, porque esse dinheiro não é, a ideia Não. não é ele ser reserva. Sabe qual que é a ideia desse dinheiro, ó, meninas? Eu vou explicar isso num outro momento. E eu vou ensinar vocês isso num outro momento. A ideia é você pegar a tua caixinha, conversar com o teu dinheiro, sentir a espessura das notas, a energia do dinheiro e você se sentir com dinheiro. Você trazer a frequência de que eu não estou sem dinheiro, eu tenho dinheiro, tá aqui, olha. É você começar a destruir crenças em você. Esse é o maior trabalho da caixinha. Sobre a questão do tempo, é importante a gente saber que nós oscilamos a cada 2 dias e meio, porque nós temos 11 pontos lunares e nós, mulheres, nós somos mulheres de fase. E ao longo de toda a minha história, eu me peguei me cobrando ser produtiva no momento que eu precisava me recolher. E me cobrando recolher no momento onde eu precisava ser produtiva. Eu não conseguia reconhecer em mim o momento certo para agir, falar, calar, recolher, e isso faz todo sentido. Nós, mulheres, com essa demanda de filhos, escola, trabalho, marido, casa, a gente precisa saber o momento certo de fazer as coisas, porque isso tem a ver com a gentileza que a gente faz para a gente mesmo. Quando a gente não é gentil com a gente está se autoabusando e a gente baixa a nossa frequência. Só para vocês conhecerem, esse material vai ficar no WhatsApp para vocês. Nós temos 11 pontos lunares e a cada 2 dias e meio eles mudam. Então, é importante você saber o momento que você está mais extrovertida, introspectiva, criativa. Vocês vão ter o material lá, vocês podem consultar. Existem maneiras de você perceber em que ponto eu estou e, a partir desse ponto, você começa a marcar. Ah, eu já sei que daqui 2 dias e meio eu vou oscilar. Ele sempre começa de baixo para cima. Ele vai fazendo essa caminhada, os pontos lunares, eles sobem, depois eles descem, depois eles sobem e depois eles descem. Se você conseguir descobrir que ponto você está, aí tem como a gente descobrir, aí é só você seguir a tabelinha lunar, tá? Isso a cada 2 dias e meio, mas ao longo do dia você também varia. A cada 2 horas e meia você precisa parar, mulher, para respirar. O teu corpo é muito dinâmico, é diferente do homem. O corpo do homem é diferente do corpo da mulher. A mulher precisa parar, precisa respirar a cada 2 horas e meia para poder acomodar esse novo ciclo que está começando para as próximas 2 horas e meia. E isso é ciência médica ayurvédica, gente, não é história para boi dormir, isso é comprovação científica, é coisa de anos, anos, anos de estudo. Então a gente precisa parar, a gente precisa respirar, a gente precisa erguer os nossos pés, porque a gente precisa desafogar o nosso sistema, porque senão a gente não vai conseguir se alinhar com aquilo que a gente é e a gente baixa a nossa frequência e a gente entra na frequência das doenças. E aqui eu vou deixar a minha amiga explicar, porque é algo que tem funcionado muito para ela, e essa questão da gestão do tempo é muito importante. Então, assim, meninas, eu desenhei, né, um mapa da produtividade meu para eu entender quais são os picos de melhor produtividade e eu coloquei tarefas específicas no horário de maior de pico de cognição, de criatividade mesmo e de produtividade.
Então, você acaba entendendo o seu corpo quando você aplica isso na sua vida. Antes, o que eu fazia? Eu fazia uma tarefa bem mecânica, que era limpar a casa no horário onde eu estava no maior pico de produtividade. Quando eu fiz esse entendimento, eu parei de limpar a casa naquele horário e coloquei num pico de bem baixa produtividade, que é um trabalho mecânico, né? Hoje em dia, eu já tenho uma máquina de lavar louça, já não perco mais tempo lavando louça. Agora, eu já estou comprando meu robô novo, que eu já achei a marca que eu quero. Agora, eu só vou esperar ali, dar um tempinho para poder comprar o meu robozinho que vai limpar a minha casa. Então, nem isso eu vou gastar mais tempo agora, né? Claro que para organizar a casa a gente vai usar o tempo, como sempre, a gente tem que dar uma organizada na casa sempre, não foge disso. Mas eu digo assim, você tendo essa noção de qual é o seu pico de produtividade, você não coloca tarefas bobas, tarefas que você não, que não exige tua criatividade, não exige tua mente, tá? Pode passar, amiga. É muito longo. A gente fala muito, né? Ai, amiga, eu acho que a gente tinha que ter marcado assim umas 5 horas de encontro. A gente podia fazer até uma roda de dança. E aí, amadas? A gente já está acabando agora, meninas. É, será que alguma coisa do que a gente falou, da nossa história, tem sentido para vocês? Agora vocês abrem o microfone. Agora eu quero saber, e a Cris também. Alguma coisa disso aqui tem sentido para vocês? Ou não? Não tem sentido nenhum, eu já estou em 1000 Hz iluminada. E aí? Faz sentido sim, hein, Janara? Pode abrir, pode abrir. Agora vocês podem abrir o microfone. Vamos lá. O que não Faz tá sentido. bom? Faz bastante sentido. Principalmente quando ela falou sobre a mãe gritar, falar alto. Eu me policio muito em relação a isso, porque a mãe, ela não fala, ela grita, entende? Daí, todas nós falamos muito alto em casa. A minha irmã mais nova fala mais alto ainda, entende? E daí, até agora, esses dias, a minha irmã mais velha veio aqui em casa e daí ela falou, eu sei por que vocês falam alto, porque tua mãe sempre gritava, você estava ali na esquina, ela estava gritando para a vila inteira escutar ela chamando vocês. E daí eu me policio muito isso, sabe? Quando eu vejo que eu tô falando alto, quando eu vejo que eu tô começando assim, eu já tento abaixar. Mas é difícil. É isso aí, tem que se policiar, mas existem maneiras da gente parar de ficar reproduzindo e validando, né, essa questão da mãe. Mais alguém? O que não tá bom, meninas, na vida de vocês? O que vocês querem mudar? O que não tá legal? O que vocês sentem aí? Bom, eu praticamente me identifiquei com tudo. Não sei. Eu acho que eu tô nessa fase, sabe, de absorvendo muita coisa, tem que estar até filtrando. Vocês não filtram. Mas tudo faz sentido, sabe? Tudo é um momento de aprendizado, assim. Essa questão de ter raiva do criador, nossa, me peguei nisso muito, estou tendo que trabalhar. E, assim, desde com o dinheiro também, da questão da dificuldade de criação, e agora você ficar o tempo todo trabalhando, está tudo bem, você está conseguindo, mas por que você cria situações para gastar mais dinheiro? Outra questão, por exemplo, estava com o meu trabalho, ele estava pesado, e eu comecei a perceber que, na verdade, o meu trabalho não tem nada a ver, está tudo bem, ele é só ele. Tipo, por que eu estava jogando pesado em cima do meu trabalho? Ele é só deixar fluir, é só fazer a parte. Enfim, tudo fez sentido. Tudo fez, só gratidão. Você está em processo, Dani. Vai dar tudo certo. Processo. Você está bem a isso. caminho, né? Se você já está fazendo, você fez a mesa, você até está rindo, você está fazendo, né? Então, assim, continua caminhando. Acredita, continua caminhando e, sabe, autoconhecimento em primeiro lugar e vai buscar e não para de buscar e vai cavar, reconhecer as suas crenças, né? Reconhecer e ir para esse espaço de que, ok, sou responsável pelo que eu estou criando, eu entendo isso, então vamos lá, estou disposta a mudar e, acima de tudo, estou disposta a fazer o que eu tenho que fazer para mudar tudo isso, né? Sara, outra coisa muito importante até para vocês, para as meninas. Eu estava com uma situação e a Sara me convidou na semana passada para fazer uma aula de yoga, da Yoga Kundalini. Gente, o que é aquilo? Aquilo é maravilhoso.
E de repente, só com aquela aula lá já foi, nossa, foi muito bom aquilo. E a dessa, vamos fazer, eu falei, ó, vou me programar, mas eu quero fazer assim. E eu comecei a fazer as técnicas de respiração e é incrível, parece que de uma semana para outra você já é outra pessoa, você já descobriu alguma coisa que você não tinha se tocado ontem. Agora, já me descobri alguma coisa que de manhã eu não tinha percebido. Mas isso é incrível, é incrível. São muitas ferramentas, igual você falou, e tá aí. É só a gente aproveitar e mudar. A Indianara, né? Quer falar? Pode falar, Indianara. Oi, Sara, tudo bem? Oi, Cris. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu acho que eu aproveitei uma parte muito boa, que foi uma situação assim que eu achei que a gente passa sempre dessa questão, às vezes, das pessoas estarem falando coisas para nós, coisas ruins, e a gente vai absorvendo, e a gente tem que ficar mudando isso na nossa mente, falando, repetindo o contrário, né? É engraçado que são situações que, às vezes, as pessoas, elas falam só pelo fato de tentar te ofender, porque, às vezes, elas nem pensam aquilo, né? Mas machuca tanto que a gente fica com aquilo guardado e, conforme a insistência da pessoa, a gente passa a acreditar que a gente é ruim daquele jeito mesmo. Mas, nesse ponto que vocês falaram, que a gente ir colocando, falando o contrário, enquanto a pessoa está te chamando de feio, você está dizendo, não, eu sou linda. Mais ou menos assim, porque, olha, é bem complicado, é complicado lidar com o ser humano. E eu também passei por essa fase de gritos e brigar, e a minha família é assim, meu pai é assim, e foi mais ou menos nesse exemplo ali que você deu, que foi, eu comecei a baixar meu tom e mudar algumas atitudes. Eu tinha muita dificuldade, assim, com algumas coisas com meu pai, e hoje eu sou basicamente quase conselheira dele. Tudo que ele vai fazer, ele também fala comigo, ele já não grita tanto, né? Ele já é mais tranquilo, mais calmo, e quando ele está gritando, eu olho para ele, eu falo, pai, mas o que o senhor está nervoso? O que aconteceu? E ele, pai, não estou nervoso, acho que pelo hábito, né? É muito engraçado, assim, mas a gente vai mudando, mas fez muito sentido, tudo que eu pude assistir aqui, tudo que eu pude ver de vocês, foi muito bom mesmo. Cadê meu outro pedaço? Obrigada, querida. Obrigada. Gratidão. Mais alguém? Podemos... Oi, Patrícia. Oi. Nossa, eu tinha certeza que era às 16 horas enquanto cheguei atrasada. Mas peguei bastante coisa. Então, para mim, vem acontecendo muito ultimamente questão das crenças, sabe? Vem acontecendo muita situação onde eu olho, não, isso é uma crença minha. Muito assim, questão do dinheiro, questão assim, uma que veio esses dias assim para mim, fiquei olhando assim pro nada e imaginei, nossa, mas sobre isso de mulher empreendedora tal. Aí eu vi um vídeo de uma mulher falando assim, que ela todo mundo quer empreender, mas não imagina que quando começa a empreender, nunca para de trabalhar, sempre está infinitamente trabalhando. Eu fiquei pensando, não, mas eu não quero isso. Aí eu pensei, não, isso é só uma crença dela. Tem como ser empreendedora e tem como não trabalhar duro, assim, da forma que ela estava falando, sabe? E eu achei muito, muito gostoso eu identificar essas crenças, assim, né? E uma pergunta que eu queria fazer é questão sobre a dualidade ali, né? Que vocês falam que quando eu penso, como eu conseguir mais dinheiro, como conseguir mais clientes, eu entro na dualidade de que se eu quero mais é porque eu não tenho, né? Tá em falta, né? Que tudo já está disponível, né? Então, tem alguma ação, alguma escolha, algo que eu possa fazer para acessar isso que já está disponível? Tem sim. Elevar a tua frequência para acima de 500 Hz, porque você não precisa ficar falando, eu quero mais clientes, eu escolho mais clientes. Você não precisa, é uma questão de frequência. É uma questão de vibração de molécula e de campo.
entende? É uma questão de você já ser grata por você já ter, porque a sua fé é tão inabalável que aquela possibilidade já existe para você, que você não tem dúvidas de que aquilo é para você, entende? É uma questão de frequência. Ela está acima do que a gente possa ficar entrando nos joguinhos da dualidade. É claro, se você fala assim, eu quero mais disso, se você está falando isso, mas você está entendendo lá dentro que você está na escassez, é uma coisa. Agora, quando você coloca uma meta e um objetivo, que nem eu coloquei uma meta e um objetivo, veja a diferença. Eu coloquei um papel lá no meu quadro, onde eu vejo diariamente, meta para 2021, ter tantos alunos X de Kundalini Yoga online presencial. É uma meta. Eu estou dando trabalho para o meu subconsciente, que ficou de fora aqui e não vai dar tempo da gente falar. É uma outra conversa. Eu estou colocando ele para trabalhar a meu favor e não contra mim. Eu não coloquei lá como eu posso ter mais alunos, eu coloquei uma meta. Eu já tenho em 2021, foi com essas palavras que eu coloquei. Eu já tenho e já sou grata, porque eu já tenho em 2021 tantos alunos de Kundalini Yoga. Eu acredito nisso firmemente, entende? Eu já estou até agradecendo por eu já ter, entendeu? Eu não duvido disso. Isso é frequência, é diferente, entende? É uma outra maneira de você subir tua frequência. Bem interessante sua pergunta. Dá para a gente fazer? Dá para fazer. Tá? Então, acho que é isso, né, amiga? Já falamos demais até dar conta. A Érica quer falar alguma coisa? Acho que ela não está ali. Então, amores, vamos encerrando, né? Agradeço vocês ficarem até aqui. A ideia é, então, que a gente possa contribuir com aquilo que está sendo genial para a gente, que está sendo a grande sacada. E a gente elaborou, programou com muito carinho, com muita dedicação, criou materiais, vivências, práticas, passos, técnicas, tudo que eu vivenciei, tudo que eu sei, tudo que a Cris vivenciou e tudo que ela sabe. A gente está juntando isso, né, com o olhar dela, com o meu olhar, em 4 encontros. É uma imersão que a gente vai fazer, é a primeira vez que a gente vai fazer juntas, então, assim, é algo inaugural, é algo pela primeira vez mesmo, só para mulher, só pensando no universo feminino, só voltado para isso. Nós vamos ter 4 encontros, sempre aos sábados, às 2h da tarde, e cada encontro desse a gente vai trabalhar fundo em um pilar. Lembra que a Cris falou de 4 pilares lá em cima? A gente vai pegar um por um e vai ali debulhar um por um, entregando passo a passo, fazendo vivências, técnicas, limpando crenças, né? Para que a gente possa realmente subir essa frequência juntas. E quanto mais a gente conseguir fazer isso junto, é melhor, porque eu sei o quanto é difícil sozinho, o quanto é desafiador sozinho, e a gente não está sozinho, né? E aí vocês podem estar se perguntando, mas essa imersão, né? Ela tem um valor? Tem, ela tem um valor. Essa imersão, para quem ficou com a gente aqui, ó, até agora, entrou um monte, saiu um monte, algumas ficaram. Para vocês que ficaram, para vocês que estão com a gente aí, é um preço inaugural, é a primeira vez que a gente está fazendo, então, com tanta alegria e gratidão no nosso coração, a gente colocou R$457, que é o valor que a gente sente que vale, que é o valor que eu pagaria e ela pagaria por todo esse trabalho, mas a gente está dando um desconto por ser a primeira turma, o nosso primeiro lançamento, para vocês que ficaram até aqui, R$157, né? Nós vamos colocar esse valor, né, amiga? É isso, né? Eu falei errado? Tá certo. Eu falei errado? Quer ver? Eu falei errado. É isso mesmo. Uhum. Tá certo, né? Não, tá certo. Então beleza. Tá certo. Bom, resumindo, o valor do nosso primeiro lançamento é R$157. Mas sabe, amiga, eu tô sentindo aqui que eu acho que a gente podia fazer outra coisa. Eu acho que eu estou disposta, com muita gratidão no meu coração, a dar um presente para essas meninas. Eu acho que eu vou dar um presente para essas meninas. Opa, delícia! Não, vamos fazer assim, ó. Eu acho que deve ter muita gente que deve ter ficado curioso quanto eu tô vibrando em hertz, né? Eu tô vibrando 600 hertz hoje. Quantos hertz eu tô vibrando hoje, né? Então, quem entrar com a gente aí nessa imersão, nas próximas 24 horas, eu faço a medição do hertz para vocês, tá? E vocês vão saber quanto eu tô vibrando. E na imersão, vocês já vão ter o passo a passo para subir, para mudar isso. A gente tem que mudar isso. Incluído nesse valor? Incluído nesse valor, amiga? Eu não vou cobrar, tô dando presente. Eu quero também. Eu não fiz a medição ainda, né?
Só se você vir para minha imersão, Cris. Se você vir para minha imersão, eu faço a meditação. Ai, não, beleza, sem problemas. Não, eu faço sim, gente, eu faço com toda a gratidão do meu coração, porque é interessante a gente saber onde eu tô. Aí lá no final, onde eu tô agora, né? Para a gente poder perceber assim a frequência. Mas eu digo para vocês, a hora que a gente começa a subir a frequência, a gente já percebe as mudanças na vida, no corpo. Não tem como, gente. A gente já percebe. Saber a frequência é importante para a gente ter o ponto de partida. Ah, eu estou vibrando isso, então é por isso que eu estou criando essas situações na minha vida, né? Estou com raiva, não estou conseguindo me conectar, né? E a gente vai criando mais disso. É importante a gente limpar tudo isso. Mas, amadas, gratidão pela presença. Eu sei que a gente falou muito, a gente tinha planejado 1 hora, né, amiga? Atrasou para começar um pouquinho, mas eu acho que é o que tinha que ser, né? Eu acho que o que tem que ser, a gente segue energia e a gente entrega o que vocês estão dispostas a receber, e para mim foi grandioso e muito válido, né? Eu até falei para a Cris, ela falou, ai, Sara, mas e se não vier ninguém? Eu falei, amiga, se vier uma, ou se não vier ninguém, a gente abre a câmera e a gente se trabalha, eu e você. Entende? Vamos fazer isso, né? Que nem a Patrícia falou da questão da crença do empreendedor e do trabalhador, de trabalhar muito. Gente, eu estou num espaço onde o que eu faço é tão divertido para mim, que eu olho para aquilo e falo, uau, quando que eu vou fazer isso de novo? E se eu pudesse, eu ficava fazendo aquilo o tempo todo? Porque o meu trabalho é a minha diversão. Vamos fazer de novo essa semana? O quê? Vamos fazer de novo essa semana? Esse encontro? Eu super topo. Então é isso, te convido sabe, as outras meninas que estão lá no grupo e não conseguiram. E não conseguiram participar, porque era, né? Então, Patrícia, essa pessoa que falou isso provavelmente trabalha numa coisa que não é divertido para ela, que ela não consegue pôr o coração naquilo, entende? Mas se você se alinha com as tuas habilidades, e você consegue pôr o teu coração, a tua presença, e uau, você se... Gente, quando eu tô trabalhando... Aqui, ó, é que vocês não conseguem ver. Eu tô toda arrepiada. Para mim, isso aqui é pura diversão. Olha aqui, ó. Isso aqui para mim é pura alegria. Isso aqui para mim. E é isso que cria para nós. É a frequência que eu tô vibrando, entende? Então, Patrícia, limpa essa crença. Porque a hora que você faz algo que você põe o teu coração e é super divertido para você, você vai olhar aquilo e vai falar assim, nossa, mas isso é trabalho mesmo? Várias vezes eu me perguntei falando, nossa, que divertido, isso eu não chamo nem de trabalho mais. Entende? É pura diversão. É contribuição. E a maior contribuição que a gente pode ser para a Terra e para as pessoas é ser a gente, elevar a nossa frequência para pelo menos a alegria. As mulheres sustentam o planeta Terra. As mulheres sustentam a energia da casa. É a energia da mulher que sustenta. Então, se nós mulheres nos reerguermos juntas para essas frequências mais elevadas, quem é que disse que o mundo não vai mudar? Tem? Tá bom, amadas? Gratidão no coração. Meninas, obrigada pela participação, foi maravilhoso, eu amei. Ó, e o negócio, gente, o negócio da frequência é só para quem está aqui, hein? A gente vai colocar a promo lá no grupo, mas a medição de frequência é só para vocês. Deixa eu tirar um print aqui. Dá um sorrisinho que é só para quem ficou aqui. Isso. Aí agora eu gravo os nomes de vocês. Amadas, show de bola, amiga. Gratidão, amo você. Inspiração da minha vida. Beijo, gente. Beijo, obrigada. Também. Tchau.